Conhecem Karina Bach, essa maravilhosa? É aqui mesmo? Mais maravilhosa que ela, só o filho dela. Boa noite. Sua linda, maravilhosa. E aí, Fábio, firme? E aí, firme? Firme. Esse aqui é o ministro das Comunicações. Vamos lá. Quantos a gente tem na live agora? Quanto? 570 mil? A gente precisa aumentar esse número, tá? Porque a gente já chegou a bater, ó, 1.700.000 visualizações simultâneas, juntando todos os canais que replicaram a transmissão. Mas sabe o que está acontecendo? Muita gente está replicando essa live. O Poder 360 está com 100 Tem que sumir, tem que... muita gente não está conseguindo acesso no YouTube. É mesmo, e tá com muita gente entrando ao mesmo tempo. E tem vários canais replicando, assim, eu chuto aí que tem aí pelo menos umas 2 milhões simultâneas. E o nosso objetivo aí até amanhã, com 22 horas, ultrapassar aí 20 milhões de pessoas que assistiram essa live. Uau! Vai ter que somar todos pra gente ter a noção do total. Não, mas só no nosso, só no nosso. Bom, falou o ministro das Comunicações, né, gente? Me reduz a minha insignificância do meu papel. Não, mas é isso. Pode ver aí, se for olhar no total que já entraram... O total tem 1.700.000, juntando todos os canais que replicaram a transmissão que você está falando. Se você não conseguir, não desiste, continua tentando, tá? Tá assim mesmo, todas as redes sociais estão meio travadas, o Instagram também, né, Karina? O seu também hoje estava meio travado. O meu estava também. O meu estava com alguns probleminhas. Inclusive, eu estava buscando Jair Bolsonaro no Instagram, digitando o nome dele e não aparecia o dele, hein? Por um momento. O meu também não aparece. Porque o PT está pegando todas as palavras e mudando no Google, impulsionando e pagando para colocar o que eles querem que as pessoas vejam. Que coisa. Você tá de brincadeira. Brincadeira não, é só... Bora jogar limpo, galera. Aqui o time joga limpo. Vamos lá, batemos 1 milhão de espectadores aos 28 minutos de live. 28 minutos, a gente começou a live super em alto astral, alto nível, com o craque Neymar e o nosso querido presidente Bolsonaro, que teve que sair, claro, 1 milhão de compromissos, ele não para. Perguntei pra ele, presidente, como é que você consegue, né? Me passa sua vitamina. Ele não tem vitamina nenhuma, não. Ele falou, é a cabeça. Eu falei, tô precisando de uma cabeça assim, Karina. Tá cheio de energia, né? Ó, aqui, o presidente do Google tá falando que o YouTube aguenta. Aí, Fábio? Então vamos ficar ele falou felizes. que o YouTube aguenta? Então, bom. Então pronto. Estavam reclamando, Fábio, que tá difícil de entrar, o acesso. Algumas pessoas, então... Deixa eu passar um recado final para o pessoal aqui, já que tem 1,5 milhão de pessoas ao vivo, que eu vou desconectar aqui. Prazer aí, meninas. Gente, na verdade eu entrei aqui só para falar algumas coisas importantes para todas as pessoas que estão trabalhando a favor do presidente. Se as pessoas realmente querem vencer as eleições, a eleição só termina no outro domingo às 17 horas. E até lá, cada voto é importante. Muita gente, eu não vou viajar, vou pegar o feriado e vou sair para viajar no feriado. Não façam isso. A gente viu a eleição do Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite passou por segundo turno no Rio Grande do Sul por 2.200 votos. Então, não deixem de votar. Hoje, no Brasil, nós temos menos indecisos do que votos nulos. Então, trabalhem para converter o voto nulo. Gente, a gente não pode ter uma abstenção de 22%, 23% em São Paulo e Rio de Janeiro, enquanto no Nordeste é 17%. A abstenção vai decidir essas eleições. Coloca aí 5 pontos em 50 milhões de votos e coloca aí 5 pontos em 35 milhões de votos. Faz a conta quanto dá. São 4 milhões de votos de abstenção. De aumento de abstenção, estou falando abstenção média de 17 para 22, 5 pontos são 4 milhões de votos, e são mais 4 ou 5% de votos nulos e brancos. Então, o meu apelo aqui que eu vou repetir, que é importantíssimo: vá votar, leve os idosos para votar, fiquem nas filas, não deixem de votar, cada voto é importante. Segundo ponto, vão para cima para trocar o voto dos votos nulos e brancos, mais do que dos indecisos. Nós temos muito mais nulos e brancos do que indecisos hoje no Brasil. São 6%, quase 5 ou 6% de nulos e brancos e 3% de indecisos. E a última coisa, seja um fiscal de urna. Fique na frente da sua sessão até acabar, até às 17 horas. Porque, infelizmente, a gente tem muita gente de má fé
que vota por terceiros, vota no nome de pessoas. Isso aconteceu muitas vezes no primeiro turno. Então, eu vim até aqui hoje para passar esse recado. Quem quiser acompanhar mais, me segue lá nas redes sociais, @Café com Fé, que é um recado importantíssimo para toda a nação brasileira. E falta uma semana. Não desistam, a eleição só acaba no último dia, na última hora. Nesse momento, ela está virtualmente empatada, porque 1 milhão de votos para um lado, 1 milhão de votos para o outro, é empate. Qualquer fato político novo pode acontecer, pode mudar isso. Eu queria deixar esse recado aqui. É isso, Ferri. Até o último dia. Trabalhar todos os dias até o dia 30, não existe eleição ganha. Como você falou, Exatamente. acredito muito que depois do segundo turno as pessoas puderam conhecer o que está acontecendo com o Brasil, ver realmente quem é o presidente Jair Bolsonaro. Tem sido muito importante também para ver o que é o outro lado, né, que eles estavam tentando aí ficar embaixo, aí, por cima da nuvem, ninguém estava enxergando o direito que eles queriam, eles estão se mostrando cada vez mais. As fake news deles rodando por todos os lugares, o Sem parar. Cada vez mais unido contra o presidente Bolsonaro, que não abriu mão dos seus princípios desde quando se elegeu. Então é importante que a gente mantenha essa chama acesa e eu garanto a vocês que a gente vai vencer essas eleições pelo bem do Brasil, porque o Brasil precisa de um Congresso de centro-direita que já foi eleito, um Congresso que já apoia o presidente Bolsonaro, e a única pessoa que pode unificar o Brasil, que pode pacificar o país nesses próximos 4 anos é o presidente. Ele hoje é muito melhor do que era em 2019, então com certeza que ele já amadureceu muito, já conheceu como deve fazer relação com todos, com os poderes, relação com o Congresso. Hoje ele já tem um presidente da Câmara aliado, pode ter um presidente do Senado aliado para que as coisas possam fluir muito melhor. Então, eu tenho certeza que o Brasil só tem a crescer. Obrigado, Ferri, pela sua participação. Ferri. Um abraço. Espetacular. Obrigado. Um abraço, gente. Um beijão. Beijo, obrigada. Dados importantíssimos, né, Fábio? Das pessoas indecisas e nulos. Gente, preciso falar com você que é indeciso ou que vota nulo, né? Ele falou que o principal, nulos e brancos, 5%. Eu não gosto nem de um nem de outro. Gente, agora não é nem questão de gostar, é questão de liberdade, é questão de Brasil, defesa dos valores da família, contra as drogas. Você precisa votar, né, Fábio? É mais do que importante. Ele falou por 2 mil votos, o Eduardo Leite foi para segundo turno em governador no Rio Grande do Sul. Gente, um voto pode mudar para a presidência. Pode, né? pode. Não gosto do Bolsonaro, ele é grosso. Você me desculpa, eu conheço ele pessoalmente, a Karina também. Sim. É uma figura. Sim. É super gente boa. E mais importante do que o que se fala, né, do que essas frases soltas que acabam, né, atrapalhando e as pessoas usam aquilo, mais importante é a gente ver o que foi feito no governo, Exato. o que foi feito, os fatos, os dados. Então as pessoas pegam às vezes uma frase, ele não gosta de mulher. Aonde que mostra sendo que ele o que mais fez pela mulher no nosso país? Não, anotei alguns dados, eu peguei com o pessoal da Casa Civil. Sim. Comparamos todos os setores do governo, todos os ministérios. Quando eu vi, eu disse, não, o PT não vai fazer isso. Eles não têm condições de comparar ministério com ministério. Não tem condições de nada, né? Só se for olhar a reforma agrária, por exemplo, o ministério da ministra Tereza. O presidente Jair Bolsonaro deu 420 mil títulos de terra. Títulos de terra é o quê? É a posse da terra. A posse da terra. Né? Você passar a escritura. E eu via, quando eu fui com ele, a gente ficou emocionado lá no Mato Grosso do Sul. A mulher disse, presidente, eu não sou mais dona de casa, eu sou agora a dona da casa. Sim. Dona de terra. Dona da casa, da terra. Então, assim, isso... aí quando a gente vai ver, sabe quanto foi que o ex-presidente Lula deu nos primeiros 4 anos? 5 mil. Não. Pois é. Não dá. 5 mil. O problema que eu tô falando é o seguinte, Fábio. Terras. Você e a Karina, principalmente, que é atriz, eu sou jornalista, você sabe que uma edição pode mudar uma pessoa. Então, claro, quem joga contra, pega aquele trecho que ele tá com a cara mais feia, ou que ele fala uma coisa que não era pra falar, e só replica isso. É a gente lutando contra o sistema. Sim. E quando você conhece a pessoa pessoalmente, meu filho tá aqui, sentado aqui na minha frente. Outro dia ele falou, mamãe, não sabia que era assim, dá vontade de fazer um churrasco com o tio Bolsonaro. Ele é uma pessoa do bem, alegre, e só mostram as coisas ruins. Trechos, é igual quando ficam brincando, né? Big Brother, quando é editado, e só pegam os piores trechos das pessoas, né? Sim. É isso. E pode E ter aí, quando a certeza gente que... vê ele pessoalmente, né, E dá pra Karina? fazer mais churrasco agora do que antigamente, pode ter certeza, né? Exatamente. Se Ali você não falando sabe, em churrasco. o presidente da Argentina atualmente, que a inflação está mais de 100%, o Alberto Fernandes,
Ele prometeu picanha também. Amicíssimo de Lula, socialista, presidente de esquerda. E o povo não tá comendo nada. O povo Tão tá quebrando a churrasqueira. Estão quebrando a machadada das churrasqueiras. Superinflação, querendo vir pro Brasil, falando para não votarem num candidato de esquerda. Eu nem falo o nome dele, viu, Fábio, porque dá azar. Então é isso, minha gente. Eu não estou aqui botando minha cara a tapa, minha carreira, minha vida, meu filho que é agredido na escola, falam coisas para ele. Você acha que eu não choro? Não estou aqui botando tudo que eu tenho se eu não fosse por um Brasil melhor. É como eu falei antes, não é questão de Bolsonaro, é mais do que isso. É um Brasil. É uma questão de vida ou morte, é uma questão de censura ou não, de liberdade ou de prisão. É ou não é, Karine? Aliás, eu quero deixar bem claro que, desde que eu me posicionei, muitas pessoas têm me perguntado quanto é que você está ganhando para fazer campanha para o Bolsonaro. Eu quero deixar bem claro que eu não estou ganhando nada e que eu nunca me envolvi em política, não tenho nenhum interesse de cargo político, nada disso, mas o porquê que eu estou me posicionando nesse momento? Porque eu como mulher, eu como mãe, como cristã, eu sei o que está em jogo. Eu sei que a gente não está falando só de um cargo, a gente está falando de valores morais, a gente está falando do futuro dos nossos filhos, a gente está falando do que está sendo imposto, né, nessa sociedade que está perdida e que, se não tiver realmente um governo que se posiciona como o Bolsonaro se posiciona, a favor das mulheres, a favor das crianças, que é contra a corrupção, se a gente não tiver alguém assim no poder, não haverá ordem, não haverá progresso. Então a gente tem que fazer a nossa parte. E para quem fala, quem é cristão que fique só orando, primeiramente eu quero agradecer a todo o Brasil que está orando nesse momento, a todo o Brasil que está intercedendo, a toda mulher, o homem cristão que sabe o que está em jogo, que não é só questão de política, que é sim uma guerra espiritual, sim. E a gente que estuda a Bíblia, a gente sabe quais são os valores que Deus nos coloca, que é a verdade, não é a mentira, não é roubar. Então, o que a gente... a vida, não é a morte. É a vida, não é a morte. Então, é sobre isso que nós estamos lutando e nos posicionando. Oramos, sim, mas colocamos em prática aquilo que nós lemos na Palavra de Deus e aprendemos. E vamos levantar a cabeça, gente. Vamos manter a confiança. Sabe, a gente se ajoelha no secreto, mas em público a gente se posiciona a favor daquilo que a gente acredita, cabeça em pé. Aí, Karina, a gente que conhece o presidente Bolsonaro na vida pessoalmente, a gente defende muito ele, né? A gente luta e briga muito por ele, porque a gente conhece o coração dele. E aqui eu quero chamar Cristina, cozinheira. Cozinheira do nosso presidente. Bem-vinda. Ajuda ela com o microfone aqui, Sérgio. Como é que ele é, Tina? Conta. O que ele gosta de comer? Em casa, o que é que ele come? Hoje ele comeu arroz, feijão, salada de batata. Pastel ele gosta, né? Foi mais pertinho. Fez hoje, né? Cozinhou pra ele hoje. Hoje é. Ele gosta de macarrão com carne moída, feijão. Eu já sei. Fala aí, Tina. O que ele gosta de comer? Hoje ele comeu arroz, feijão. Cozinhou hoje. Cozinhei só hoje pra Ela ele. não é a cozinheira, cozinhou hoje. Hoje pra Fala, ele. fala. Arroz, feijão, batata frita, farofa, salada de batata, bife. Coisa simples, né? Coisa simples. E ele- Bem simples. Não, a gente chega lá e achei engraçado que essa semana a gente fez um almoço, acho que foi 2 dias atrás, antes de ontem. Aí o almoço lá no Palácio do Alvorada era miojo. Aí tava uma panelona de miojo. Não era lagosta, não, né? Não, Nem e champanhe. do lado carne moída, né? Sim. Aí depois o presidente chegou, deu entrevista pra imprensa, depois chamou a imprensa pra almoçar ali, aí convidou o pessoal da imprensa. Não foi aquele primeiro almoço, foi o segundo. Aí eu fiz, vai ser bom que a imprensa vai ver que não é lagosta, é miojo. Mas eu não vou, não. Miojo estou dispensando. Ô, Tini, como é que ele te trata? Como é que ele fala com você? Como é que é? Eu não tive a oportunidade de... Não. Não. Ela Ela não é a cozinhou cozinheira, ela cozinhou hoje. Cozinhei É só pra hoje. falar qual é o prato dele. Isso. Tá bom, tá bom. Ela cozinhou pra ele hoje e aí veio sentar aqui pra conversar. Eu quero saber, e aí, o que é que você vai fazer no dia 30? Vou votar nele. Por que você vai votar nele? Porque ele é família, ele é da família, né? Aí eu tô um pouco nervosa. Não tem problema, Tina. A gente realmente queria saber só o que ele come e desmistificar essa coisa, sabe, da pessoa dele, porque quem conhece sabe o quanto ele é simples. Ele é muito simples.
né? Como ele anda, a camisa, ele reclama quando tem que trocar de roupa pra gravar, que tem que botar terno, ele fica bravo. Não gosta de maquiar. Não deixa maquiar. Você viu? Nossa, quando ele apareceu na Globo naquela primeira entrevista, ele com a pele toda manchada, eu falei, meu Deus, presidente, não pode. Tina, obrigada, viu? Obrigado pelo Tá prato bom, que você obrigada falou que ele a comeu. vocês. Me deu até Valeu. fome, Boa eu tô com fome. Vamos voltar aqui para um assunto importante que a Karina falou. Também falaram a mesma coisa para mim, Karina. Que E sabe o que é você- mais engraçado? Quando me chamaram para a campanha, um colega meu que me chamou falou assim, Carla, eu tô te chamando porque você é conhecida. Eu falei, porque vocês não vão pagar, né? Ele falou, não, a gente vai. Gente, eu faria de graça e faço, e já fazia antes. Então, essa mentira que a esquerda tá te contando... E outra coisa, eu ganhava mais antes e perdi um monte de trabalho. Pois é. E eu não tô nem aí, porque eu tô lutando pelo nosso país e tô dando tudo. Minha vida, minha alma, minha carreira, tudo. Pelo futuro do nosso país e pelo meu filho que acabou de ir embora. E você também, né, Karina? Eu é também. pelo futuro. A gente já tá velha. Eu tô mais velha que você. Já tô, sabe, Eu acho que preciso não, hein? mais. Acho que não. Não preciso É, mais. e você sabe que, para quem fala, né? Eu também recebi algumas críticas falando quem é você para falar, você vive na sua bolha, você tem uma condição, né, financeira XY, você não sabe o que o Brasil realmente passa. Então, quero falar para vocês que julgam quem está de fora, o porquê que eu voto no Bolsonaro e o porquê que eu estou a favor de tudo o que ele tem feito, não é o que ele promete fazer, o que ele fala. É porque, sim, eu já falei nas minhas redes sociais, eu perdi um irmão para as drogas. Eu jamais vou ser a favor de liberação das drogas. Eu jamais vou ser a favor de liberação das drogas. Eu tenho um filho pequeno que eu faço tudo por ele. Eu jamais vou ser a favor de que libere coisas na escola que vão contra os meus princípios e que vão distorcer a mentalidade do meu filho. Eu jamais vou ser a favor disso. Então, eu sou mãe, eu sou mulher, eu já sofri agressão. Então, eu quero, sim, um governo, assim como ele tem sido, não é que ele tem prometido ser, um governo que luta pelas mulheres, que tem feito, que tem prendido, olha a quantidade de pessoas que eles prenderam, de abusadores, de pedófilos. A gente tem que ter um governo que lute pelos nossos filhos, pelas mulheres. Então, a gente tem visto o que ele tem feito, gente. Pelo amor de Deus, eu falo pelo amor de Deus, tem gente que fala, pare de colocar Deus em vão. Deus está em tudo. Deus está em tudo. Então, nós devemos, sim, olhar para o que ele tem feito e pensar no nosso futuro, sim, e no nosso presente. Então, se a coisa não está melhor do que estava, é porque há uma parte da população e da sociedade que insiste em fazer o errado. Não é porque o governo tem sido errado, muito pelo contrário, o governo tem lutado por aqueles que erram, pelos criminosos. Então, é o governo que mais baixou a criminalidade no Brasil. Como falar que ele é um presidente que é genocida, que é isso, que é aquilo, mentira, todo que mundo ele sabe disso. que ele é mau. Gente, olha como diminuiu. Vocês não lembram, anos atrás, quantas pessoas estavam indo embora do Brasil de tanta criminalidade, com medo de andar na rua. Então, as pessoas, eu acho que têm memória curta, não é possível. E a nova geração não está tendo acesso às notícias, infelizmente, por conta da censura. Então, busquem informação para ver o que foi feito. Parem de ir atrás de promessas. Vejam na prática o que foi feito anos atrás e o que está sendo feito hoje. Então... É só você ver uma coisa interessante. Se você for olhar o Marcola, né, o líder do PCC, falando em drogas, ele orientou, já que as conversas são gravadas lá, né, orientou o voto em Lula. Sim. Um voto no Você ex-presidente viu o vídeo Lula que PT. o Lula fala que tem que esperar para ver Marcola para onde ele Porque ia? era um mal... também não era fã do PT, mas que era um mal necessário, porque com o Bolsonaro Não, é não outro tinha vídeo conversa. que ele fala, tinha que ver com Marcola se eu posso ir nesse lugar. O outro, Fernandinho Beiramar, quando foi na CPI, na Câmara, disse, Bolsonaro, você acha que eu não pesquisei de você? Eu sei Sobre quem você é. Eu sei quem você é, eu sei que você não tem nada. Joaquim Barbosa, Falou assim, ex-ministro eu sei que Supremo... você é a favor da pena de morte, ele fala. É. Pois é. Joaquim Barbosa, ex-ministro Supremo, que declarou apoio ao ex-presidente do PT, que tanto ele combateu lá, né, o Supremo
junto com a Lava Jato, tudo, Petrolão, tudo que foi feito, eu pesquisei todo mundo aqui, o único que não recebia desse partido era Jair Messias Bolsonaro. Então, assim, quer orgulho maior para o país, para a gente ter um presidente honesto, que não deixa roubar. Isso é muito importante, a gente não pode abrir mão disso. Não. Antigamente, em Brasília, para você ir para Brasília, os empresários não iam para Brasília. Eles mandavam lá um lobista, porque tinha que deixar lá 10%, 20%, 30%. Hoje os empresários vão para Brasília, conversam com todos os ministros, conversam com o presidente, porque não tem tomar lá da cá. E ele chegou lá, o presidente, a gente chegou no almoço em São Paulo com vários empresários, aí todos achando que o presidente ia pedir dinheiro, pedir ajuda para a campanha. Aí ele fez, e aí, o que é que vocês... Presidente, o que é que você quer da gente, assim? Ele fez, eu quero que vocês todos têm muitos funcionários, vão nas suas empresas, converse com eles sobre o Brasil. Converse com eles sobre o futuro do Brasil. Na casa de vocês sabem o nome da sua cozinheira? Você sabe o nome das pessoas que trabalham com você? Eu converso com todo mundo lá de casa. Precisam? Conversa com elas, porque elas não estão sabendo. Acompanham só a mídia. Então é importante vocês falarem. Eu quero que vocês virem voto. Eu quero que vocês esclareçam para as pessoas. Foi o pedido dele. E as pessoas falam, gente, eu acho que, inclusive, a gente tem que fazer esse pedido para você também, que está assistindo a gente, conversar com as pessoas que estão indecisas, falar, não gosto, não vou com a cara do Bolsonaro. Gente, é muito mais que está em jogo nessas eleições. E eu queria aproveitar, Karina, a sua presença aqui para falar das leis e do que foi sancionado em favor das mulheres no governo Bolsonaro. Desde 2019, sancionadas 72 novas leis de proteção à mulher. O programa Cuida Mais Brasil, que tem como foco a saúde da mulher e a saúde materno-infantil. Dos mais de 18 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil, 14 milhões são mulheres. Olha como ele é um presidente que investe em mulher. 18 milhões, 14 milhões são mulheres. Só em 2021, anota aí, mulheres, para falar para as mulheres que estão em dúvida ainda. O governo federal investiu, vou falar bem alto, 236 bilhões de reais em políticas públicas voltadas para as mulheres. Não foi de rombo da Petrobras, não, de 900 bilhões, tá? Foi de investimento nas mulheres. Aliás, a Petrobras teve recorde de lucro desde 2008. Hoje, bateu recorde de lucro na história. E na época do ex, que todo mundo conhece, sabe quem é, recorde de prejuízo. 900 bilhões de reais de prejuízo. Ah, não gosta. Então compara os números, se você não gosta. Compara os números da era PT e agora a era Bolsonaro. Hoje são mais de 13 milhões de microempreendedoras individuais. As mulheres humildes, inclusive eu me incluo nisso, porque vim de origem humilde e abri uma empresa ano passado, elas querem ser microempreendedoras agora. Elas não querem mais ser empregadas. Elas não querem mais ser funcionárias. Então, se você quer ser uma microempreendedora, abrir sua empresa, é o presidente Bolsonaro que você tem que votar. Aí. Deixa eu falar só isso. Porque é ele que quer investir nas micro e pequenas empresas. Sabe quantos empreendedores foram feitos no governo Bolsonaro? 8,5 milhões. Durante todos os 15 anos do PT, 8,1 milhões. Durante 14 anos, quase a mesma coisa que a gente fez em 4, então 3 e 10 meses. Mostra que, antigamente, o perfil do jovem, durante o governo do PT, era passar no concurso público. Ele queria passar para ter um emprego garantido. Ou ser empregado, né? Hoje, o Bolsonaro, com a liberdade econômica, fazendo com que essas pessoas pudessem sonhar, hoje o perfil do brasileiro é ser empreendedor. Então ele colocou o empreendedorismo na porta. Eu queria, Carla, chamar aqui um vídeo. Aqui falamos sobre os fiscais, né, que o Ferri passou. A importância de termos fiscais no dia da eleição, dia 30. Então, vou passar o vídeo aqui para vocês. www.fiscaisdobolsonaro.com.br. Acesse aí, vocês vão ver aqui também quem está ao vivo. Vou chamar o querido Mário Frias, meu colega, para assumir aqui meu lugar. Agradecer a todos vocês. Não, vai no meu, mano. Agora você pode se cadastrar para ser um fiscal oficial do Bolsonaro no dia da eleição. Do início da votação até a hora de abrir as urnas da sua cidade, você será os olhos e o coração do presidente na sua sessão eleitoral. Contamos com você nessa missão pelo bem do Brasil. Acesse fiscaisdobolsonaro.com.br e faça seu cadastro na plataforma oficial do PL. Mais que fiscal do presidente, precisamos de você para ser um fiscal do Brasil. Oi, gente. Boa noite. Momento
muito importante. Dia 30 de outubro vamos ter uma decisão histórica para o nosso país, né? Se a gente quer um futuro como o passado ou se a gente quer realmente um futuro para o nosso país. Prazer, Karina, bom estar com você. Bom, que bom estar com Temos vocês. aqui o flamenguista. E aí, tamo aí, né? Alô, Mengão. Não é pra tirar essa camisa aí, não? Não, essa camisa tá... Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Tá, Conta a história da camisa pra nós aí hoje. Pô, Thiago, tava na torcida por você, hein? Pô, obrigado. Feliz pela Graças tua a Deus. vitória. Queria Pelo muito Thiago agradecer. não, pô, pelo PR, pô. Pelo também. presidente, Ó, pelo Thiago não deixa eu tá na ajeitar pra torcida não, também. flamenguista chato pra caramba. Ó, mas ó, vou dizer que foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei contente com a vitória do Flamengo. E por que você ficou Porque o contente? presidente é pé quente, né, mano? Ah, é? Não tinha um cara zicando o Flamengo, não? Não consegui dessa vez, não. Fala, galera. Ó, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui na missão com o presidente, porque o meu comprometimento é com ele, é com o Brasil, e por mais que eu já esteja, né, muito feliz pela minha eleição, pelos mais de 102 mil votos que eu pude fazer no Rio de Janeiro para estadual, na minha primeira eleição. Confesso que eu não esperava esse número tão legal, mas vocês sabem, cada um de vocês que votou em mim sabe que o meu objetivo nunca foi ser um deputado e político, era sem caminhar ao lado do presidente e seguir as pautas dele e, assim, ser fiel e leal a ele. Então, enquanto essa missão não for cumprida, a gente não reeleger o nosso presidente, eu não vou descansar, vou ficar sem dormir e eu só vou comemorar dia 30. Missão é missão, a Com gente só certeza. comemora no final. E parabéns também ao Mário, deputado federal, eleito por São Paulo, por mais de feliz. 122 mil votos, amassou. Sou fã do trabalho desse cara. Foi ele aí que acabou com aquela canetinha que liberava o dinheiro para aqueles artistas. Mano, A gente vai jogar agora mais na brincadeira um pouquinho, né, Thiago? agora chegando, a gente vai aqui assim, eu tô aqui para deixar essa live divertida. Vocês conhecem meu jeito e bater bola com eles aí. E aí, Karina? Olha, nós estávamos aqui antes falando sobre o que o governo fez pela mulher. E eu queria intensificar os feitos, que são muitos, falando aqui na prática, com dados reais. Olha, o que aconteceu no governo Bolsonaro. Prisão de mais de 37 mil agressores de mulheres na Operação Maria da Penha. Nós estamos em estado avançado de implantação de 32 novas casas da mulher brasileira, com previsão de entrega em 2022, enquanto que o PT, em 2015, prometeu 27 e só entregou 5. Redução do feminicídio. Caixa colocando 1 bilhão de microcrédito para mulheres. 53% de redução de mortes de crianças. Viva Damares! Amém, vamos continuar nessa missão. Amém. Amanhã a Damares está aqui com a Damares gente. amanhã aqui, Nessas hein? 22 horas Isso vamos aí. ter a ministra Damares. Damares é o terror dela, né? 19% de redução de gravidez na adolescência. Então, é impossível falar em números, em fatos, que nada foi feito. Foi feito e muito, muito além do que foi esperado, muito além do que foi falado que seria feito. Então, não acreditem em promessas, acreditem em fatos. Fatos. Ele foi a favor da mulher e ele continua sendo a favor da mulher. Isso é uma coisa bacana, Karina, que você está falando, porque existe hoje uma guerra muito clara, né, entre a narrativa e os fatos. Sim. Eu tenho certeza, né, por conviver com o presidente, que ele fez essa escolha, né? Quando ele diz assim, poxa, eu podia estar do outro lado, já ouvi ele falar isso em algumas entrevistas, né? Eu podia estar do outro lado. Que lado é esse? O lado que sustentava essas narrativas. Essas narrativas, assim como a questão da mulher, Karina, é muito importante a gente esclarecer para quem está assistindo essa live. Muito se disse que o presidente não gostava de artistas, né? Isso é mais uma narrativa, porque se a gente for observar os números, é algo em torno de... Foram investidos no governo Bolsonaro algo em torno de 7 bilhões na cultura. Aonde não existe investimento na cultura. Só de Rouanet nós batemos recorde em 2020, nós investimos 2 bilhões de reais. A única diferença que se pode falar... E o Thiago pode falar um pouquinho também, porque teve comigo na Secretaria de Cultura, é que a gente tinha uma preocupação em saber para onde ia o dinheiro. Para você ter um conhecimento, para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente nessa live, a gente recebeu, o governo Bolsonaro herdou um passivo de 13 bilhões de reais, dos quais 80% desse recurso ficaram na mão de 10% de empresas.
Isso não representa política pública, isso não representa distribuição de renda igualitária, isso só mostra que havia uma concentração em troca de alguma coisa. Então, quando a gente observa, né, é claro que existem artistas de direita. Eu e o Tiaguinho, a gente estava ali agora conversando sobre vários amigos nossos que são de direita, mas que por medo, né, por uma questão profissional, por não querer ser cancelado, né, uma palavra que está hoje aí, né, que todos nós conhecemos bastante, o que é ser cancelado. Então, muita gente, por medo, Thiago, não fala que é a Bolsonaro. Mas a questão é que a narrativa ela foi construída propositalmente para que o povo que não tem o acesso, né, ou muitas vezes não se interessa por política, porque a gente viu aí 30 milhões de abstenções, isso é muito ruim para o Brasil. Você está lavando as mãos para quem vai construir uma sociedade para os seus filhos. Então, isso é muito sério. Essa narrativa, Thiago, para você ter uma ideia, nos governos passados, né, só em comunicação era investido mais de quase 30 bilhões de reais. Então, você tem um governo que preferiu, de alguma maneira, investir em políticas públicas de maneira concreta, com fatos, com recursos, com planejamento, e você tinha governos que pagavam para ter uma imagem. Então, hoje, a guerra ela tem esses dois lados. Um lado está com saudade dos recursos, né? Sente falta dessa questão da lista VIP, de estar entre os amigos do rei, e o outro lado está fazendo pela população. Então, o que a gente está vendo, principalmente de uma casta, né, de privilegiados que assina carta a favor da democracia, né, que bate palma para Java Porco, que está de mãos dadas com governos que a gente conhece, que não são governos definitivamente que trabalhavam para a população ou que trabalham para a população. A gente tem esse governo que é, de fato, um governo do presidente Bolsonaro que se preocupa com a população. Então, quando você escutar essa narrativa que o governo não investiu em artistas, vocês têm que lembrar e checar os fatos. Eu estou falando para vocês que entre 19 e 22 foram quase 7 bilhões de reais. Mas com a diferença, com a singularidade de que havia prestação de contas, né, que havia uma preocupação de saber, como o presidente diz, se esse recurso estava chegando na ponta. A gente sempre teve um alinhamento muito grande no que diz respeito a os recursos da cultura teriam que ser investidos principalmente em quem nunca teve acesso à cultura. Então, na prática, isso seria o quê? Antes era liberado para algumas obras, milhões, vamos supor, e aquilo não era o valor final do que era necessário para a obra. Não chegava. Não chegava no objetivo final que nós somos o Estado, né? O Executivo ele faz parte tem essa responsabilidade. E não havia nem planejamento e nem zelo com o recurso público. Isso é muito sério. O presidente ele entregou a Secretaria Especial da Cultura para mim, e ele falava assim, toma conta, cuida. Então, assim, a responsabilidade das políticas públicas era da Secretaria Especial da Cultura. Qual foi o maior desafio nesse período? Você percebeu dessa mudança toda? O maior desafio que eu vejo no final das contas é que nós, como conservadores, como pessoas de direita, nós fomos separados do mercado cultural. Então, o que a gente precisa pensar é que nesses 4 anos de governo, tanto eu à frente da Secretaria de Cultura por 2 anos, quanto o próprio presidente no mandato do Executivo, como chefe do Executivo, ele iniciou uma batalha, gente. Isso está só começando. Nós temos que fazer uma conta aí que foram 30 anos de governos que não tinham foco na população. Né? E agora nós estamos 4 anos no governo. E então é uma questão muito, muito sutil, mas é assim, você quer o Brasil com um futuro promissor, você quer continuar o trabalho de um governo sério, um governo transparente, probo, que tem como objetivo, né, como meta, o trabalho para a população, diminuir a máquina pública, ou você quer que o seu futuro seja igual ao seu passado, porque eu ainda entendo, Karina,
a classe mais jovem. Eu entendo. A garotada... Que não passou por nada, que não viveu o viu. que nós vivemos. Sim. Eu não posso... vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, mas eu moro num condomínio que tem que fazer a pintura dos prédios, do prédio, e a gente sabe que tem um escândalo de corrupção na compra dessas tintas. E aí tem um inquérito, esse síndico é preso e você vai eleger o síndico de novo? Sim. Então é isso que está em jogo hoje. A gente precisa saber, a população precisa entender se a gente quer um Brasil como ele está sendo construído agora, com terceiro mês de deflação, com uma das gasolinas mais baixas do Brasil, do mundo, com Auxílio Brasil de R$600 para a população, com uma cultura consolidada que investe, mas investe sem falcatrua, né? Investe no interesse público, ou se a gente quer de volta tudo aquilo que a gente já viu, né? Um governo de pessoas na cadeia, um governo com escândalos de corrupção a cada mês, com prisão de personalidades envolvidas com o governo, do próprio governo. É isso que está em jogo hoje. E não é mais para mim, Thiaguinho. É para minha filha, é para o meu filho. Isso é curioso você falar, porque muito do meu eleitor, né? As pessoas podem achar que é um eleitor do público mais jovem, por eu ter uma comunicação mais jovem, você ser um é cara mutante, mais despojado. né, pô? A gente vai... Você é mutante. Mutante eu, de fazer. Eu e você somos mutantes. Respeita meu currículo. Mas então, eram muitas mães, cara. Por incrível que pareça, apesar de eu ter uma comunicação um pouco mais jovem, muito do meu eleitor e de pessoas que vêm falar comigo, ela fala, cara, a gente precisa de você lá para você se comunicar com meu filho, se comunicar com a minha filha, porque talvez ela consiga enxergar em você, com o seu jeito mais de brincalhão, mais despojado, uma chance dela se interessar pela política. O né? que te motivou, sabendo que é algo tão desafiador, Thiago? Cara, eu também me pergunto até hoje. Eu acho que, obviamente, né, eu ter aquele rompimento familiar público que aconteceu em 2018, não é que ele tenha me motivado, mas talvez ele tenha me dado um choque de realidade para eu sair da minha zona de conforto, sair da minha vida fácil e ver que o buraco era mais embaixo, né? Apoiar o presidente, como ele mesmo falou, não só o cancelamento moral que eles tentam impor na gente, é um cancelamento financeiro. A esquerda ainda detém o domínio de grandes agências de publicidade. Então, financeiramente para mim, para as pessoas que ainda pensam, ele fez isso para aparecer, financeiramente para mim foi péssimo. E eu sei o quanto dói na vida de alguém que tem uma imagem ser cancelado por esses caras. Só que isso eu poderia ter ficado triste e ficar abatido, ou então eu poderia ter pego sabedoria, ver a galera que estava me apoiando, começar a estudar, começar a me preparar. E no primeiro ano eu saí de Fernando de Noronha para ir para a Secretaria de Cultura do Estado, onde pode ter certeza que eu não estou desdenhando do salário, mas era um salário muito abaixo do que eu ganhava, talvez num public post, né? Num stories que eu poderia fazer com meu irmão, com minha cunhada. E foi um aprendizado muito grande na minha vida. Eu passei um ano lá para entender como é que funcionava uma máquina pública. Em 2020 eu tive a oportunidade de conhecer esse cara. Aí eu pensei que agora ferrou de vez, porque o buraco era muito mais embaixo. Ô, Thiaguinho, vamos chamar a Júlia Zanata. Vamos. Vem cá, Júlia. Chega aí, Júlia. Bem-vinda. Olá, olá. Oi, boa noite. Boa noite, Karina. Boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite, Boa Thiago. noite. Tudo bem? Júlia, como que você vê esse momento atual? Estamos aí na reta final, próximos dias até chegar o dia 30. O que você está sentindo? Como é que você vê a importância dessa eleição, né, em comparação com as anteriores também? Sim, primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou Júlia Zanata, deputada federal eleita por Santa Catarina, com 111.588 votos, né? Isso dá 2,81% do eleitorado catarinense. Então, muito obrigada a todos que acreditaram aí. Apoiada, né? Pelo machista Bolsonaro. Pois é, né? Tão machista e tão apoiada, você vê. Inclusive, em 2020, Karina, o Mário sabe, né? Eu fui candidata a prefeita em Criciúma, minha cidade. A única candidata mulher e a única apoiada pelo presidente Bolsonaro. Uma das poucas em Santa Catarina, no Brasil, que recebeu vídeo, apoio do Bolsonaro. Infelizmente, naquela oportunidade, não obtive aí a vitória, né? Eram 7 candidatos, fiquei em terceiro lugar. Mas agora, aprendi com a derrota, porque a derrota, assim como a vitória, também nos ensina, né?
Então, agora consegui me eleger, tive o apoio do Eduardo Bolsonaro, né, do Jair. O Eduardo é um grande amigo nosso. O Mário sabe, frequenta a casa dele, da Heloísa. E eu sempre acompanhei a eleição. Antes eu já trabalhava, já fui assessora parlamentar, sempre gostei muito, tenho essa experiência. E em 2018 eu vi mudar a política, né? O Bolsonaro, ele quebrou a política. Antes os partidos e os players aí da política, eles faziam a conta certinha do que ia acontecer, que partido ia com qual, e a partir de 2018 isso mudou. E eles ficaram 4 anos falando que não ia ter onda novamente, pois lá em Santa Catarina, pelo menos, foi ainda maior o tsunami aí, Bolsonaro. Por que isso acontece? Por que da importância da gente participar? Porque, na verdade, foi o Bolsonaro, junto com o povo brasileiro, que mudou a lógica da política. Porque aquele cidadão, que nem você, que tu falou que não participava da política, começou a participar. Começou a ver que o negócio estava tão sério que estava entrando na casa da pessoa, querendo mudar a educação dos nossos filhos. Então, começou uma revolta muito grande e o povo se levantou. E agora, novamente, em 2022, né, mais importante do que a de 2018, porque em 2018 o Bolsonaro ele era um ponto de interrogação. Muitas pessoas votaram, né, para tirar o PT. Agora o Bolsonaro ele é conhecido, certo? E seus feitos também. Isso, né? muitas pessoas eu conheço, inclusive, que não acompanham política, que não, vamos dizer, que não são, que nem a gente que gosta, que briga pelo Bolsonaro, mas eu tenho uma amiga minha que é empresária, por exemplo, e ela fala, olha, não é que eu ame o Bolsonaro, mas eu vejo o resultado da política econômica desse governo, eu sinto o que está acontecendo, né? Mas, infelizmente, eu vejo que 4 anos ele foi muito difamado, né, mentiram o dia inteiro, e agora estão chegando, já ultrapassaram os limites faz tempo, né? Mas agora, durante a eleição, a gente está vendo aí nós estamos enfrentando muitas fake news. Eles estão usando aquilo que se faz, assim, quem estudou um pouco sobre comunismo, eles inventam tanta mentira que quando a gente está desmentindo uma do dia anterior, já vem outra. É uma máquina de narrativas, né? A verdade é essa. máquina. E a gente tem que raciocinar de onde vem esse apetite da máquina, né? Ao longo desses 30 anos, o que a gente viu foi uma máquina que foi alimentada por recurso público. Isso é algo que a gente não tem como negar. E por que, logo agora, como a Júlia estava falando, você tem esse espernear dos veículos, né? Por que não espernearam ao longo de 20 anos, aí, pelo menos, né? Eu acompanho política desde, pelo menos, 1983. Então, por que ao longo desses anos todos o silêncio ensurdecedor? Porque, por exemplo, eu, quando comecei a falar de política, foi justamente quando o presidente foi eleito, em 2020, que é o que o Thiago também estava falando. 2018. Mas eu comecei a, digamos, né, a sair da minha zona de conforto em 2020. A gente pagou um preço muito alto. E para muita gente, esse preço é impagável. Mas a verdade é que, assim, se todos nós, se a gente permanecer na zona de conforto, onde para a gente está tudo muito bem, né? Onde o dinheiro está entrando, onde você tem o conforto, é onde a máquina que a gente está falando, ela entra pesado. Então, hoje tem muita gente, como a Júlia estava falando, que pensa assim, olha, eu não vou votar porque o vídeo e o audiovisual da campanha é muito bonitinho, porque tem uma música legal, porque coloca todo mundo lindo. Eu vou votar com as informações que eu tenho. Eu vou buscar fatos, né? E quando você se dá a esse trabalho, entre aspas, de fazer uma investigação, não tem comparação. Você tem um governo com escândalos de corrupção que são mundialmente conhecidos. A gente não está fazendo um joguinho de qual filme é melhor, qual campanha tem mais inserções, né? Eu posso falar um pouco do meu caso, que eu não sou um político de profissão, eu tenho 25 anos de carreira e eu não venho da política. A minha experiência é na minha área. E eu fui eleito em São Paulo com 122 mil votos, sem uma máquina, sem dinheiro, sem espaço, sem... Então, isso mostra que a população, pelo menos uma parte dela, está disposta a fazer o certo. E, realmente, fazer o certo
cobra um preço. Mas esse preço, diante de definir o que é o futuro dos meus filhos, é um preço muito barato. Se eu fui trabalhar, se eu enfrentei desafios na minha vida, sempre foi com o objetivo de construir uma história. Eu não posso esquecer o meu passado. Eu não posso passar uma borracha em determinadas coisas que aconteceram na minha vida porque eu quero enganar as pessoas. E o que a gente está vendo hoje, fartamente, é uma indústria de mentiras. Quem convive com o presidente sabe exatamente que todos esses jargões, esses adjetivos que são imputados a ele são mentirosos. A Júlia é mulher atiradora, ela conhece, convive. Você jamais vai ouvir da boca dela dizer que o presidente é homofóbico ou que o presidente trata mal as mulheres. Quem se sujeitaria a estar perto de uma pessoa que te trata mal? Certo? Deixa eu só dar um recadinho. Hoje tem o Monark e Eduardo Bolsonaro. É isso? Mais, né? Não é isso? É hoje meia-noite, eu acho. Vão estar os dois. Então, aí para você ficar ligadinho, hoje tem Monark e Bolsonaro. Ô, Júlia, fala um pouquinho dessa questão do antifeminista do fuzil aí, que eu achei bom aqui o negócio. Na verdade, quem me deu esse apelido carinhoso aí foi a revista Cruzoé, o antagonista, né? Então, não fui eu que me autodenominei. Foram eles Ganhou de presente um apelidozinho que eles achavam que ia ser pejorativo, né, Júlia? Eles fizeram uma reportagem aí, uma matéria, dizendo da bancada do ódio que o Bolsonaro estava escolhendo para eleger em 2022. E aí me colocaram, na época, como puxadora de votos, né? Então, foi engraçado. No fim, acabou me dando uma visibilidade. Do limão, a gente fez uma limonada. Como a gente sempre faz, né? Até a minha camiseta de campanha, Karina, era com uma frase: seja forte e corajosa, que é uma passagem bíblica, né? Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Sim. Então, eu fui muito criticada também, até quando eu quis sair candidata a prefeita em Criciúma. Riam, imagina, tu nunca foi nada, isso e aquilo. E o presidente do meu lado, o Eduardo do meu lado, né? Mesmo sabendo que eu tinha poucas chances, né? Fizeram vídeo pra mim, estiveram ao meu lado, enquanto várias pessoas riam de mim. E na minha vida eu aprendi, assim, a não ligar para as coisas que vêm pelo caminho. Aprendi a ser forte, corajosa, até porque é uma ordem de Deus isso. Sim. Então, a gente não pode se abater. Penso que o Bolsonaro é muito assim, porque às vezes eu até fico indignada, porque ele é tão caluniado, tão difamado, e ele vem e fala assim, né? Diferente dos outros, eu nunca censurei ninguém, nunca persegui ninguém, nem judicializar, às vezes, certas questões que talvez se fosse eu judicializaria, tá? Ele acaba levando pancada aí e não liga. Então, ele é, de fato, um homem corajoso, assim. E para estar na política, eu penso que a minha campanha, por exemplo, foi muito essa marca da coragem, da firmeza na defesa dos valores, na defesa das nossas ideias, em que pese muita gente fale, né? Reclame e tal. Então, isso, o eleitorado, nada como a pureza dos princípios. Sim. Né? O povo brasileiro tem notado isso na política. E ele quer alguém que vá, de fato, lá representá-lo. Então, muitas vezes a gente escuta o Bolsonaro falar certas coisas e a gente pensa, meu Deus, tem um homem lá na presidência da República que pensa exatamente que nem eu e tá falando, tá indo contra toda essa maré do politicamente correto que a gente tem, que por anos e anos a gente ficou aí preso na espiral do silêncio, né, que se fala, com medo e tal. E ele levantou muita gente que estava há anos e anos indignada, que muitas vezes a gente não sabe como falar, como se posicionar, como se levantar. Sim. Então, agora nós temos uma geração aí de políticos, né, que vai chegar na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa, como é a Ana Campanhola, minha amiga que está aqui, deputada estadual mais votada da história de Santa Catarina, com 196 mil votos. Até aqui estou com o material dela, durante a campanha, o que Bolsonaro fez pelas mulheres, explicando todas as 70 leis aqui que foram editadas no governo dele, que desfaz toda aquela mentira, né, de que ele não dá espaço para as mulheres. E de que começou agora só a usar, né,
do povo cristão e das mulheres e da própria esposa para se reeleger. Não, isso daí está desde o começo. Ele sempre lutou pelas mulheres. Sim, é que, na verdade, o governo Bolsonaro e o Bolsonaro, ele não vitimiza as mulheres como o movimento feminista faz. Ele valoriza as mulheres. Porque eu não sei as outras, mas eu não quero ser vitimizada. Nunca quis ser vítima, né? Eu sempre quis ser protagonista da minha história, né? Acredito que a maioria das mulheres querem isso. Então, é isso que acontece, essa é a diferença. E, para falar em movimento feminista, eu sempre fui criticada, detonada e ridicularizada pelas que se dizem aí que tem sororidade, né? Que defendem as mulheres, né? Então, essa é a diferença. Um cara que é chamado de machista, que levanta mulheres, por exemplo, eu, a deputada Ana Campanholo, a deputada Carol Detoni, que foi a mais votada do estado de Santa Catarina, né? Então, é só olhar os fatos. Enquanto um lado vive de narrativas, nós vivemos dos fatos e da verdade. Mesmo, por isso que às vezes a gente também é tão criticado, e eu também, porque eu tenho um posicionamento, assim, não sou, assim, aquela delicadeza toda em pessoa, eu tenho posicionamentos mais firmes, até porque na política a gente tem que ser assim, eu sou assim na minha vida também. Então, por isso que o Bolsonaro é tão criticado, por ter posicionamentos firmes, não arredar o pé. Ele poderia, muitas vezes, falar bonitinho, porque tem gente que gosta. E não trocar de narrativa, né? De acordo com a aceitação do público. Isso. Uma semana é uma coisa, na outra semana, não sou tanto Como assim. muitos, né? Como muitos, a gente Você vê sofreu vídeos. isso, Karina, quando você mostrou o teu lado político, quando você enfrentou aí, Mas como o até Thiago, como eu? O tempo inteiro. Eu falei, pessoas perguntando quanto eu estava ganhando, pessoas falando que eu virei gado. Então, aquele ódio do bem, né? Aquele super ódio do bem, né? Que ódio do bem Você sofreu, Thiaguinho, também? Né? É xingamento o tempo inteiro nas redes sociais. Mas quem é justo, quem é íntegro, quem sabe por que está lutando, não se importa com isso. É claro que a gente se importa com o próximo. Eu me importo com aquele que está falando isso pela falta de visão, pela falta de amor, aqueles que estão pregando amor e não têm amor nas suas próprias palavras, que não respeitam a liberdade do outro de escolher. É o que a gente está vendo hoje, pesadamente. É o que a gente está vendo hoje. Se a gente é xingado simplesmente por a gente falar, eu gosto disso, me posiciono dessa forma, eu não estou xingando ninguém. Exatamente. E você? Então, só para concluir lá, conforme eu estava falando lá, que eu acabei sendo interrompido, 2020, quando a gente se conheceu, bicho, eu vi que o negócio, a missão era muito grande, principalmente na questão de como a pessoa mais humilde poderia ter acesso à cultura. Você me mostrou de perto o monopólio ali, tudo que você estava lidando, empresas que detinham esse monopólio cultural, que investiam e que essa lei jamais iria chegar para o pessoal mais humilde. Eu duvido alguém que esteja nos assistindo conhecer mais de 5, 10 pessoas que não são de esquerda, quer dizer, conhecer mais de 2 ou 3 pessoas, uma ou duas pessoas raro, que não são de esquerda, que teve um projeto incentivado, algum artista de rua que para a esquerda é melhor deixar eles na rua mesmo, entendeu? Esse artista aí nunca vai conseguir fazer um projeto de lei conforme estava lá. Então você me mostrou uma coisa que mexeu muito comigo. Eu tenho muitos amigos no Vidigal, muitos amigos em comunidade, na Cidade de Deus, Projeto Gamer, que eu fiquei muito assustado como essas pessoas precisavam disso. E aí você bateram tanto na gente por causa da história de game, né? Exatamente. Game, enfim, não dá pra nem... Quem conhece a gente aqui sabe. Mas, enfim, só para concluir, aí a gente veio nessa missão, né, de vir a deputado estadual, que eu acho que o Rio de Janeiro precisa disso. Mas sempre foi em função muito do presidente. Ele que me motivou, ele que me abraçou. E se eu tô aqui também é por causa dele. Eu acho que a minha história está apenas começando. Eu acho que eu já ganhei o voto que eu precisava. E agora minha missão é dobrar o voto pro presidente. Eu sei que... Pode ter certeza que 99% das pessoas que estão assistindo a gente são de direita. E então a gente precisa também furar um pouco essa bolha. E eu estou aqui para dar umas dicas básicas, Mário. Também você pode falar o que você achar melhor, o que a gente pode fazer para dobrar esse voto. Para você que não sabe como falar, que está sem paciência para falar, porra, não aguento mais falar para esses idiotas, a gente sabe que não pode votar. Sabe, a gente já sabe que o Lula é cachaceiro, eles já sabem que o Lula essas coisas aí. Né? Cuidado para não cair a live. Mas cachaceiro ele é mesmo, então isso aí não tem problema, não. Daqui a pouco vão proibir isso aí. Exatamente. Então a gente já sabe todas as qualidades que o companheiro tem.
Então a gente deve, pelo menos, tentar ter paciência para dobrar o voto de quem não votou. Então, se você está me assistindo, eu te peço, pelo amor de Deus, tenha paciência, converse com pessoas menos politizadas. Pô, vi um flamenguista que vai votar no Lula, mostra o vídeo dele falando mal do Flamengo, às vésperas. Cadê o vídeo? Tá aí? Mostra o vídeo aí pra nós, pô. Isso é algo muito importante que você tá falando. Você tem que botar nos grupos, né? Já botou... Não, os grupos são o que a gente tenta. Olha o que a gente tem que ouvir. O Flamengo vai perder do Atlético Paranaense. Cala a boca. Não tem como não. Vai não. Não, e detalhe, a gente Porra, tá falando de grupos, a vagabundo. gente tá sendo censurado até no WhatsApp, então, né? tá. Até o WhatsApp tá complicado Não, de você você vê mandar. que a gente tá Não, aqui mas conversando, não precisa de WhatsApp bacana, não, vai lá na rua, e a gente tá conversa medindo as 5 aí. palavras. Né? A gente tá aqui, Eu não tô medindo não, tá se me todo mundo censurar, preocupado, preocupado Mas com medir as É palavras. verdade, é Ô, bizarro. Thiago, qual é a abordagem que tu acha? Cara, a que tem que abordagem é ter? chegar de corpo a corpo mesmo, sabe? A pessoa talvez não saiba. O mais humilde é o que mais sofreu com a política imunda que o PT fez. Não tem então você dúvida. tem que ter paciência. Fala, cara, fala sério. Inventa. Pô, ele viu que ele vai falar que o Flamengo vai perder. Então você tem que trazer esse cara pra perto, humanizar. E o presidente não pode nunca perder esse lado alegre dele. É o lado que cativou ele, que fez o público sair de casa. E esse público precisa voltar para as urnas, coisa rápida, chegar cedo. Galera, chega cedo, tem fila, chega cedo, que você sabe que o que eles puderem fazer para dificultar o voto no presidente, eles vão fazer. Então a gente tem que fazer de tudo para facilitar esse voto. Por favor, confia no que eu estou falando, tenha paciência, não é hora de brigar. Essa reta final a gente só precisa fazer a curva perfeita, ter paciência. Quer votar em quem come capim? Beleza, mas tenta converter o cara que não tem culpa dessa ignorância, beleza? Dá para confiar nas urnas agora, no segundo turno? O que você acha, realmente? Eu acho que na vida a gente tem que trazer para nós a responsabilidade que nos cabe, sabe, Karina? Ou seja, a gente tem que lutar pelaquilo que a gente acredita com toda a força, né? O que a gente não pode controlar, vamos confiar. Não, e vão ter as esferas confiar, que são tem que responsáveis. confiar, Não, existem as E esferas. agora é o momento de falar em... O próprio presidente fala isso, né? Que é algo que a gente não pode controlar e tem gente que tem essa responsabilidade. Eu acho que o que o Thiago está falando hoje, Karina, é algo que está mais nas minhas mãos, né? Que é o que ele estava falando. Sim. Vamos conversar com as pessoas que usar essa expressão, né, que não estão na bolha, porque quem gosta do presidente, eu tenho uma relação de gratidão, né, gratidão como cidadão, não estou nem falando como executivo, ou como eu tenho certeza que graças ao presidente eu fui eleito, eu não tenho dúvida disso, eu não tenho essa pretensão. O presidente é um cara que apoiou obviamente o que é certo desde sempre comigo. E eu sou uma pessoa que tem 25 anos de profissão. Trabalhei com todos os tipos. Né? Nós temos essa carreira, né? Trabalhamos em televisão, em publicidade, né? Durante muitos anos. A gente sabe que existe, né, a panela, né? Que existe aquela galera de um nicho, de outro nicho. A gente sabe que isso existe. Então, acho que o que o Thiago tá tentando falar da maneira dele é justamente isso. Sair dessa zona de conforto mais uma vez, né? Conversar com aquelas pessoas, principalmente, que tem algum tipo de dúvida entre Dá aquilo... pra ir no Projac e tentar virar voto? Aliás, sabe o que eu queria falar? O Projac muita gente é Bolsonaro, tá? Tem sim. Tem muito bolsonarista no Projac. E é muito essa questão também de não querer ser cancelado, de não querer ser excluído. Muita gente... Claro. Eu vivo, a minha profissão foi essa. Eu vivi daquilo ali por pelo menos 16 anos da minha vida. Então, não é fácil você pular para o outro lado do muro e falar, não, eu penso assim, né? Ainda mais que, mais uma coisa que eu acho que a gente tem que dar o mérito a quem tem, e esse mérito é do presidente, o que a Júlia estava falando, né? Poxa, tem alguém sentado naquela cadeira que está falando exatamente o que eu penso. Mas ninguém antes teve coragem de fazer. Não. Então, antes, você não pensava que você podia ter a coragem de expor esses assuntos. A gente tinha mania de falar assim, político é tudo igual. Sim. Ah, fulano é ladrão. Ah, fulano foi preso. Porque era essa a realidade do brasileiro. Hoje eu vi uma crônica do Caio Coppola que eu achei fantástica, que ele estava falando que o presidente ele é a garça, né? Ele conseguiu andar na lama sem se sujar e continuar com a limpinha, né? Então, assim, isso é algo inimaginável no Brasil. Eu tenho 51 anos, é o que eu falei, acompanho política desde 83. A gente falar que um político é honesto é algo inimaginável antes do presidente. Não dá para ir mais longe, é antes dele. Porque ali a gente viu, poxa, tem a possibilidade de existir um cara correto. De existir um cara que vai batalhar para que as políticas públicas afetem, de maneira positiva, a vida da população. Porque, no final das contas,
Todo mundo que trabalha, que ganha seu dinheiro, que batalha pela sua vida, não quer nada dos outros. A gente não quer nada que não é meu. Eu não quero nada que não é meu. Eu não tenho expectativa nenhuma. O Thiago estava falando de que financeiramente não compensou essa pancadaria. Para nós não compensaria. Nós não estamos fazendo isso pelo valor, dinheiro. Né? Não valores, existe. pelos nossos valores, pelos né, nossos princípios. Pelos nossos valores e princípios. Então, finalmente, a gente tem alguém no cargo mais importante do Brasil, que é confiado pelo povo através do voto, que você pode falar assim, pô, eu tenho orgulho. E essa bandeira verde e amarela aí, a gente não via isso há muito tempo. Pois é, você sabe que a gente ouve falar, mas a bandeira é do povo brasileiro, não é de vocês aí. Então por que o outro lado nunca usou a bandeira? Sempre troca, prefere usar outra cor, né? Com certeza, mas assim, dentro daquela linha de raciocínio, né, eu citei o Flamengo porque, pô, eu sou carioca, eu tô ali naquele meio. Mas as pessoas, por exemplo, o caso dela, ela falou, pô, né, tem um voto feminino, ela é um exemplo lá na cidade dela, e tem essas falácias que o presidente não gostar de mulher. Senta e conversa, entendeu? Senta e conversa. Pô, por que você acha que ele não gosta de mulher? É porque a gente, o povo da direita também apanhou tanto que ficou um pouco sem paciência para conversar, para explicar, porque é difícil, cara. E é importante. Vamos entrar. Vamos Vamos convidar um cara para participar aqui com a gente, ó. Deputado estadual por Minas Gerais, Bruno Engler. Opa, boa noite a todo mundo aí, boa noite Mário, Thiago, Júlia, Karina, prazer enorme estar participando com vocês. Bem-vindo. Boa noite, Bruno. Boa noite. Então, a gente está aqui falando, Bruno, da importância agora da gente ganhar votos. Converter votos. Converter votos. Sair um pouco da nossa bolha. E é o que todos nós que acreditamos no presidente estamos fazendo nesse momento. Ninguém descansou, ninguém festejou, está todo mundo, no bom sentido, à caça dessas pessoas que não votaram ou tiveram uma opção aí desses que não tinham a menor chance, né? E fala um pouco pra gente como está acontecendo aí em Minas, porque eu só vejo o vídeo bombado aí. Tem sido muito bom. Depois que nós ganhamos a eleição, para nós, na proporcional, foi um resultado histórico, né? O Nicolas, o federal mais votado da história aqui de Minas Gerais, eu também, o estadual mais votado da história. É igual você falou, Mário, a gente não foi comemorar, não foi fazer festa, porque a gente ainda tem uma missão mais importante, que é a reeleição do capitão Bolsonaro. E a campanha, ela continua com a mesma empolgação que a gente observa do primeiro turno. A gente teve a oportunidade, na última semana, quando o presidente veio aqui em Juiz de Fora, esteve aqui conosco na terça-feira, de fazer uma agenda segunda e terça com o Eduardo, onde nós fizemos um trajeto entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, parando em 3 cidades. A gente parou ali em Congonhas, Conselheiro Lafayette e Barbacena. E as 3 cidades lotadas de pessoas realmente para nos receber, para nos escutar. E a mensagem que a gente tem que passar é exatamente essa, é a mensagem de furar a bolha. Porque muitas vezes a gente se pega naquele vício de conversar com quem já pensa como a gente, de pregar para convertidos. Só que as pessoas já votaram no presidente no primeiro turno. Então, não vai ser com essas pessoas, claro que com essas pessoas, mas não só com essas pessoas que nós vamos vencer o segundo turno. A gente precisa trazer para o nosso lado quem não teve conosco no primeiro turno. E a gente tem falado muito isso, de levar a verdade até as pessoas. Porque chega a época de campanha, começa aquela mentirada, sabe, generalizada. Agora tem propaganda do PT dizendo que Lula é contra aborto, é contra ideologia de gênero, defende a família. Tem um ponto que eu estou batendo muito aqui, que toda vez que eu tenho oportunidade que eu falo, que é o PNDH 3, o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, que foi assinado em dezembro de 2009 pelo então presidente Lula. Ele assinou isso quando era presidente da República, que dizia com todas as letras que o governo federal deveria apoiar projeto de legalização do aborto, isso está no decreto que o Lula assinou, e tinha também de ensinar no conteúdo da educação básica é a partir de 6 anos de idade, sobre identidade de gênero, sobre ideologia de gênero, ensinar para a molecada a partir de 6 anos de idade que menino não nasce menino e menina não nasce menina. Então é muito fácil, no período eleitoral, querer fazer o povo de otário, falar aquilo que o povo quer ouvir, sendo que a gente tem um exemplo de política pública que o PT assinou quando estava na presidência, que o Lula assinou quando estava na presidência da República. Então, por exemplo, quem é cristão, eu sei que tem muito cristão aqui assistindo a live, tem que pegar essas informações e levar para os irmãos da igreja, mostrar que é incompatível uma pessoa cristã votar no Lula. Não adianta ele mentir agora que defende as nossas pautas. A verdade é que eles apoiam sim aborto, droga, ideologia de gênero, e relembrar as pessoas, como a gente sempre relembra, a pilantragem que era no governo do PT, a corrupção generalizada, os diversos escândalos, e que agora a gente tem um governo sério, honesto
e que dá resultado. O Bruno, governo deixa eu te justamente- perguntar uma coisa. Diga, manda Você brasa. falou uma coisa que a gente estava falando aqui, que eu acho muito importante que seja dito, né? A Júlia falou, a Karina falou, o Thiago falou, que é a questão da máquina, do mecanismo trabalhando sem descanso para criar as narrativas, que é justamente o que você está falando. Hoje é uma semana da eleição, dizer que não é a favor do aborto, né? De tudo que a gente sabe e conhece desse partido. Então, assim, qual é a estratégia para combater? Por exemplo, na cultura, a narrativa foi construída em cima de que o presidente não gosta dos artistas, né? Mas a gente nunca fala dos feitos do presidente na cultura, por exemplo. Como eu falei, nunca se investiu tanto em cultura como no governo Bolsonaro. Eu falar isso agora, vai ter muita gente que vai dizer que é um absurdo, que é mentira, mas não é. Os fatos mostram, né, que o presidente fez questão de investir numa cultura. Isso aí que ele fez. O presidente fez questão, sim, Bruno, de investir numa cultura para todos, para toda a população, pra e não todos, somente para uma elite privilegiada. Então, qual é a tua estratégia hoje, por exemplo, para conseguir virar o voto, como a gente está falando, mas principalmente, Bruno, para enfrentar o mecanismo? Bom, primeiro, como eu estava falando, mostrar realmente fatos, né, provas, por isso que eu bato nessa tecla do PNDH 3, porque agora eles dizem que são contra aborto e ideologia de gênero, e a gente tem um documento oficial, basta dar um Google, como o presidente gosta de fazer, para ver qual que é a real posição do ladrão sobre aborto e ideologia de gênero. Você acha, então, que a busca dos fatos é que vai fazer esse trabalho para nós, certo? Eu acho que a busca dos fatos é um dos principais fatores, porque falar, como você colocou bem aí, falar no período eleitoral é muito fácil. Então, a gente pegar os fatos, a gente provar que o Lula defende aborto, o Lula defende ideologia de gênero, é uma questão importante, e também puxar a memória das pessoas. Uma coisa que a gente fala muito aqui na nossa campanha em Minas é o seguinte, muita gente fala, às vezes, uma reclamação da economia, às vezes teve aí, perdeu um emprego, teve uma oportunidade que ficou pior, aí é buscar na memória das pessoas mesmo. Porque quando começou a questão da pandemia, o único grande líder que falava que a gente precisava conciliar a questão de combater a miséria com combater a doença era o presidente Bolsonaro. No mundo. Era o presidente Bolsonaro. Porque ele mesmo dizia, a miséria também mata, a fome também mata. Aí vem a esquerda, vem a dona Rede Globo, vem todo esse pessoal e ficava, fica em casa, fica em casa, fica em casa. E não era fica em casa se puder, Depois a narrativa virou fica em casa se puder, né? Era, vamos com o repórter ali, junto com o fiscal, multar a pobre da senhorinha que está vendendo ali o seu produto quando o prefeito mandou fechar a porta. Lembrar que, se o discurso era fica em casa, a economia a gente vê depois, como é que quando depois chega a culpa é do Bolsonaro? E mesmo tendo enfrentado a pandemia, mesmo tendo enfrentado esse desafio, que a gente tem uma guerra na Ucrânia, uma guerra lá fora, a gente teve mais cedo aí na live, o Paulo Guedes está fazendo um brilhante trabalho, o Brasil está caminhando. O desemprego caindo. A gente teve 3 meses aí de deflação, que era algo inimaginável. O mundo inteiro com uma inflação galopante, o Brasil com deflação. Então, assim, a gente precisa, de fato, levar a verdade das pessoas e puxar a memória das pessoas. Porque se a gente não fala, Mário, é a narrativa da Renata lá. Fica em casa se puder. A gente precisa ir puxando a memória e lembrando as pessoas. Ô, Bruno, deixa eu te apresentar aqui. Desculpa, Karina. Imagina. Vou chamar aqui para a nossa conversa a empresária Mariana Pellegrini. Mariana, seja bem-vinda. Boa noite, tudo bom? Eu já estou de saída aqui, eu queria só finalizar, não estou? Não tá, você foi proibida de sair. Então tá bom. Brunão, pegando o gancho aqui, só para concluir esse teu assunto, cara, uma estratégia que eu usei muito durante a minha campanha, em termos até para converter voto no Rio de Janeiro, de pessoas que não votariam no Bolsonaro, que anulam o voto ou não votam em ninguém, ou votaria até mesmo no pé de cana, para votar em mim, foi muito que dobrando pelos argumentos reais e plausíveis, de acordo com a realidade daquele local. Então eu fui no Ceasa, no comércio, e falava, pô, cara, por que tu não vai votar no Bolsonaro? Aí, não sei o quê. Falei, pô, mas na época do lockdown, quem te deu auxílio? Pô, o Bolsonaro mandou tu ficar em casa, por acaso? Ele mandou fechar teu comércio? Então são coisas, assim, pontuais, que para dobrar voto é muito bom. E esse tem que ser o objetivo, cada um no seu quadrado. Se ela defende a mulher, ela fala, pô, mas qual mulher que o Bolsonaro fez isso? Já viu a esposa dele? Mostra a Michele.
Pô, se ele vai na cultura, pô, vem cá, irmão, você já teve algum projeto incentivado? Com todo respeito. Nunca. Pô, então, tu sabe como é que funcionava? Olha aqui, 14 bilhões que tiraram do teu projetinho aí que custava, pô, 10, 20 mil reais pra tu realizar. Pô, no meu caso, cara, que é esporte, cultura, entretenimento, eu faço isso direto e funciona, Isso irmão. é um outro assunto importante Entendeu? de falar também, viu, Dá cara? trabalho, mas funciona. Porque o que o presidente fez no esporte também, Bruno, foi um momento histórico. Com a secretaria do Marcelo Magalhães, meu irmão. Um cara que fez um trabalho seríssimo, devolvendo, assim como nós fizemos na cultura, devolvendo esses ministérios, essas pastas para a população. E isso é que é a diferença do governo Bolsonaro. Um governo cria uma narrativa para dizer que faz pelos pobres, né, Bruno? Porque isso é o que a gente mais escuta em narrativas. E um governo que realmente faz pelos pobres no Brasil. Você falou uma coisa muito interessante, Karina, até pode completar para nós, mas assim, o presidente foi o único líder mundial que teve a coragem de dar a cara a tapa, porque naquele momento era crítica em cima de crítica, no Fica em Casa, Economia a gente vê depois, né? Se puder, né, Bruno? Agora é se puder. Exatamente, agora é se puder. É impressionante, desculpa só. Não. É impressionante a capacidade da esquerda de reescrever a história, né? Não basta eles terem anulado a sessão do Congresso Nacional que declarou vaga a presidência da República em 64, sendo que é uma sessão que aconteceu, faz parte da nossa história, e eles tentam apagar a história. Agora fica em casa se puder. Já estão escrevendo livros aí dizendo que a Dilma sofreu golpe. É impressionante a cara de pau que eles têm para tentar reescrever a história. A gente está vivendo 3 meses. A gente está vivendo 1984 ou 2022, né? Tem que se perguntar às vezes se é 1984 ou se é 2022. Mariana, quer falar? Não, desculpa, fala você, Karina. Não, porque ele estava comentando sobre a gente ir atrás dos fatos, lembrando que os mesmos veículos de comunicação que hoje estão enviesados para o lado da esquerda são os mesmos veículos que, na época, mostraram todos os fatos de corrupção, mostraram massivamente o que foi feito, a corrupção. Então, por que mudaram a narrativa agora? De repente, aquilo lá não valeu de nada? Então, eles descredibilizam o que eles próprios noticiaram, se percebe? Não, quer um exemplo maior que o Reinaldo Azevedo? Que passou a vida inteira denunciando a corrupção do Lula, agora virou a cadelinha do Lula? O Lula estala o dedo e ele abana o rabo? Eles se abalaram com o que aconteceu com a Jovem Pan, né? Com a censura. Eu vi vários falando assim, eles começaram a ver, meu Deus, vai chegar até a gente. Mas ainda achei muito tímido, Júlia. Muito tímido. Não, mas eu me impressionei porque geralmente eles ainda metem o pau e alguns se levantaram. Teve aquela, acho que a ABERT, né? Associação, rádio. Isso, de rádio e TV. Se posicionou. Enfim, então, eu sou jornalista também, então mandei para alguns de Santa Catarina. Ficaram impressionados também. Eu acho que é impossível, assim, dando um exemplo bem tosco, mas assim, é impossível você construir uma casa que vai abrigar a sua família em cima de areia. Então, assim, você não tem condições de construir um futuro se você realmente não conhece o seu passado. Então, aí, porque eu falei 1984, né? Porque é o Ministério da Verdade. Quer dizer, a gente vai apagar da história tudo aquilo que não interessa para a construção dessa nova verdade. Quantos dias dura a nova verdade? Porque a gente estava falando aqui de pandemia, a gente estava falando de guerra, mas se a gente for recordar um tempo antes da pandemia, era um assunto por semana. Então tem absurdos que foram construídos em cima de areia que não servem para nada. E quanto mais a gente chega perto da eleição, mais forte é esse ataque. Brunão, só para finalizar aqui, cara, que meu tempo tá curto também, que eu cheguei cedo aqui, mas tenho que ir embora 10 horas pro Rio ainda hoje. Só para te avisar, cara. Pô, parabeniza aí, cara, o Nicolas, parabéns pra você demais. O Nicolas tem um poder de conversão de voto enorme, você também, você tem uma comunicação jovem. Hoje ele teve a oportunidade de estar do lado do Neymar, que é um cara que... Já parou pra pensar, cara, quantos seguidores do Neymar vai olhar e falar, caramba, quem é esse Nicolas que estava lá com o Neymar hoje, que talvez não seguiam o Nicolas, e que pode, assim, começar a mudar a visão da direita? Vamos fazer uma direita mais leve, mais moderna, como você, como eu tô tentando fazer, como o Nicolas já faz muito bem, e é uma referência que eu tenho na política, como o Mário também faz, mesmo com esses 50 e poucos anos que ele tem quase aqui. Mas isso aqui... Essa comunicação que tá faltando na direita, entendeu? Vamos ignorar um pouco essas paquitas do Lula lá, Janones,
esse bando de imbecil e focar no nosso eleitor pra gente converter. Não vamos dar trégua pra time pequeno, não, pô. A gente tá no Paris Saint-Germain, não tem nem que dar bom dia pra esses idiotas, entendeu? Então vamos pensar nesse voto, que, pô, caraca, olha isso, o Neymar, cara, o Neymar tem esse poder de conversão, o Gustavo Lima, a cultura, o futebol. Então, pô, cara, o que eu puder aí pra dar força pra vocês, mete bronca. E valeu, galera, vou ter que me despedir, porque, infelizmente, Bolsonaro. Acabou o tempo do acabou mutante. o tempo aqui do Mutante. Nós dois somos mutantes, moleque. Vamos transformar Obrigado aqui. aí por tudo aí. Quero agradecer aos intérpretes de Libra, o Samuel e a Beth. Obrigado, Beth. Mariana, fala um pouquinho pra nós. Fala aí, Mari. Mariana, empresária lá de Floripa. Sou de Vai embora, Floripa. Ô, Thiago, Acho que hoje a gente tem muito orgulho de falar de produtos nacionais. Vocês lembram que antigamente tudo era bonito ser importado? Hoje a gente tem orgulho. Quantos empregos são gerados com isso? Acho que mudou muito e a gente tem muito mais a crescer e ser muito autossuficiente. Essa é uma das preocupações do governo Bolsonaro, Mariana. Eu posso falar pela cultura. Criticada, sempre atacada, mas a verdade é que a gente criou, entre 2020 e 2021, 855 mil novas oportunidades de emprego na economia criativa. Então, mais uma vez, os fatos falam por si só. Eu tenho um dado aqui importante, que a gente estava falando a respeito dos jovens, que muitas vezes não sabem o que está sendo feito e está aí levantando bandeiras, sem saber exatamente o que foi feito para eles mesmos. Então, aqui, olha, jovens até 24 anos de idade, para estes jovens, o que houve no governo Bolsonaro? A geração de empregos em 2021 foi de quase 2 milhões. É um recorde histórico. Então, a geração de emprego para os próprios jovens. Saibam da onde veio essa geração de emprego, da onde veio essas oportunidades de trabalho antes de jogarem tudo para o alto. A gente quer que isso continue, a gente quer que isso aumente. Então, foi um recorde histórico de tudo que a gente viu lá atrás. Então, para vocês que não sabem o que foi feito lá atrás, pensem no agora. Pensem no agora. Você também que está empregado. Então, isso é o governo Bolsonaro. Você jovem, continue lutando pelo seu país, continue falando aos outros jovens. É isso que a gente quer ver o nosso país evoluindo, sendo respeitado fora do Brasil como nunca foi. Nunca foi. A gente vê tantos governantes fora do Brasil falando da esperança que tem no nosso país, da representatividade que o nosso país já tem no mundo, e ele só tende a crescer. Então, vamos continuar nessa crescente, não retrocedam. É por isso que tem tanto interesse, externo aqui no nosso país. É engraçado você falar hoje dessa questão de oportunidade, porque eu estava vindo de Santa Catarina para São Paulo e no avião estava lendo mais uma vez aquele livro do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, porque o Brasil é um país atrasado, e ali ele fala numa parte que a esquerda fala muito em distribuição de renda. E ali ele fala que, na verdade, o que a gente precisa é de distribuição de oportunidades. Sim. E aí ele cita um exemplo. Nos governos anteriores do PT, o que se fazia? Grandes empresários, um grupinho fechado, tinha acesso a financiamentos do BNDES. Bruno. É hábito. Bruno, obrigado pela tua participação. Tchau, Ursão. Conheço tua experiência aí, ó. A Julia tá brincando contigo aqui. A tua experiência aí foi uma experiência sensacional, viu? O quanto vocês batalharam, você e o Nicolas aí, principalmente no interior do estado, e continuam trabalhando, tá, irmão? Não, eu queria só mesmo agradecer a oportunidade, desejar uma boa live para todo mundo aí. Só mais um ponto, Karina. Eu acho que a gente precisa falar para o jovem a própria questão da rede social. Muita gente fica falando aí da censura da imprensa, que o Lula já falou de regular a imprensa, a gente já está vendo acontecer com a Jovem Pan, mas ele também fala em regular a mídia social. E todos os jovens são apaixonados com redes sociais, praticamente. Então, é falar, se o Lula for eleito, regulamentação é censura. Então, ele não vai regulamentar não, Bruno, ele vai educar o povo só agora. Agora ele só vai educar, porque a gente precisa ser fino como ele. Chamou o povo de mal educado ainda, hein? Então, assim, se a gente realmente eleger esse canalha de 9 dedos, você não vai mais ter a liberdade de xingar, de zoar, de fazer o que você bem entende na sua rede social, porque vai ser regulamentado, como a gente está vendo a regulamentação que eles já estão até fazendo aí na Jovem Pan, que é de fato censura. Só antes de eu encerrar aqui para liberar vocês, até porque senão eu fico ocupando quase que a tela inteira, e não é porque eu sou gordo, é por causa do formato, mas
só para liberar vocês, é um recado para Minas Gerais, para todos os mineiros que estão nos acompanhando. Eu sei que aqui a gente fala muito para a nossa bolha, é quem já acompanha o presidente, mas a gente precisa levar essa mensagem. O ladrão ele veio aqui em Minas ameaçar o nosso governador. E quando ele ameaça o governador, ele não está ameaçando o Zema. Ou alguém acha que o Lula vai bater no Zema, vai dar porrada no Zema. Não, ele está ameaçando Minas Gerais. Ele disse que o Zema vai se arrepender, vai sentir remorso de não tê-lo apoiado. Como é que ele vai fazer o Zema se arrepender? Ele vai deixar Minas Gerais 4 anos à míngua, 4 anos sem recurso do governo federal para fazer as obras de infraestrutura que são tão necessárias. O Zema teve aqui hoje mais cedo na live e ele, juntamente com o presidente, estavam falando todo o investimento que vai ser trazido para Minas. Já foi trazido muita coisa nos últimos 4 anos e vai ser trazido muito mais nos próximos 4. Mas para isso a gente precisa de um presidente que seja parceiro do nosso governador e parceiro do nosso Estado. O único caminho para Minas avançar e para o Brasil todo avançar é a reeleição mesmo do nosso presidente Bolsonaro. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada. São 22 horas de live. Se precisar de novo, estou à disposição. Tamo junto. Deus abençoe. Valeu, garoto. Valeu. A gente se despede da Júlia e da Mariana. Obrigado. Isso, Tamo junto. Obrigada, gente. Quero falar aqui com os catarinenses também. Vamos aumentar, foi 62,21. Dá para aumentar no mínimo 10% aí a votação para o presidente Bolsonaro O de Santa catarinense Catarina. manda muito bem, né? Lá a gente tem que procurar, né? Quem votou no Lula. Lá não é tem meio essa difícil. opção, é o Estado bolsonarista. Mandar um abraço também para o meu amigo, futuro próximo governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Então, em Santa Catarina, é governador 22, né? Jorginho Melo, presidente 22. Tenho certeza que a gente vai chegar aí aos 80% para o Bolsonaro. Mandar um beijo também para o meu marido, Guilherme Colombo, para minha filha Helena, que vai fazer 3 anos no mês que vem. Samuel, nós que obrigado. agradecemos. Samuel, vem com a gente agora aqui, Samuel. Nosso intérprete de Libras. E aí, meu jovem? Boa noite, pessoal, tudo bom? E aí, Samuel, tudo bem? Maravilha. Posso... desculpa, fala aí, desculpa. Não, primeiramente eu gostaria de agradecer a nossa primeira dama, porque graças a ela nós estamos tendo voz, nós estamos tendo Libras, são aproximadamente 10 milhões de surdos que temos no Brasil, e esses surdos estão tendo acesso à informação, à educação, tudo em tempo real. E antigamente nós não tínhamos isso, e eu acho muito memorável lembrar esse ato dela. Sem dúvida, inclusão. Beth, obrigado também, nossa intérprete o Samuel de que está aqui é o que também. Estão se revezando, porque vai ser uma maratona, né? Isso não foi visto em nenhum outro governo, né? Não, tinha um canalzinho de educação apenas, mas era só aquele canal. Agora, depois da primeira dama, ela fez a abertura do discurso em Libras, deu muito mais visibilidade para o surdo e para o intérprete também. Deu valorização para a nossa profissão. E assim, os surdos foram esquecidos. E agora eles estão podendo ver os trabalhos que estão sendo realizados pelo nosso presidente, pela nossa primeira-dama, Michele. E também gostaria de agradecer o Fabiano, que ele também está sempre na causa, lutando. O Fabiano esteve com a gente na Secretaria de Cultura. Esse governo foi um governo que deu luz aos invisíveis desse país, né, Carina? A gente está recebendo aqui um fera aqui, Anderson Torres, nosso ministro da Justiça, que tem muita coisa para contar aqui hoje, hein? Mais uma vez de volta na live aqui. Obrigado, Samuel. Obrigado, gente. Vamos trabalhar, garoto. Tchau, tchau. Esse governo é feito Parabéns de trabalho. pelo seu trabalho. Esse governo é o governo do trabalho. E aí, meu ministro? Muito bom. Estamos aqui de novo, voltando aí para participar da live. Muito feliz com tudo isso que está acontecendo, num momento tão importante para nós, Mário. Um momento de esclarecimento, um momento de trazer a população brasileira à realidade dos fatos. Acho que esse segundo turno deu uma oportunidade maior para a gente mostrar tudo que esse governo fez e tudo que a gente vai fazer a partir do ano que vem. Muito importante, eu acho que... O que tem planejado para o próximo ano, para o próximo mandato na área de justiça? Exatamente. A gente está lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? A gente já conseguiu avançar muito na questão da segurança pública. O Brasil bateu o recorde na diminuição dos homicídios, né? 7% em relação à série histórica. Isso quer dizer, o bem mais precioso, junto com a liberdade do cidadão, é a vida. Com certeza. E a gente conseguir diminuir. Semana passada agora saiu um índice que nós diminuímos em 4,3, o que a gente chama de CVLI, Mário. CVLI é os crimes violentos letais intencionais. Isso diminuiu em número recorde? Em número recorde em relação ao ano passado, que já vinha diminuindo. Ou seja, o Brasil está mais seguro, ministro. O Brasil está mais seguro. E esse número me deixou feliz. Porque é o roubo, é o latrocínio, é o homicídio, são os crimes mais graves.
Se você diminuir isso, isso é segurança pública de verdade. Isso é o Brasil mais seguro de verdade. Nós não estamos inventando nada. Apesar não é de narrativa, né, ministro? Não é narrativa. Sabemos o tamanho do problema, o tamanho do desafio. Segurança pública, o Brasil vem enfrentando esse problema há muito tempo. O brasileiro ainda tem medo de andar pelas ruas, ainda tem medo de sair de casa. Quantas vezes a gente não pensou nisso, né? Não sai essa hora, não vai para não sei todos nós. Aonde. Acho que todos nós somos pais e, todos nós. Né, e tivemos algum compromisso, né? Porque quem trabalha não tem hora, a gente tem que trabalhar, né? E isso deixa a família brasileira muito mais segura, né? Mas isso passa por uma série de fatores e aspectos, né, Mário? A gente precisa trabalhar muito isso ainda, acho que precisa melhorar, mas o governo do presidente Bolsonaro enfrentou isso de uma maneira realmente séria. Nós vamos chegar ao final desse ano com mais de 3 bilhões de reais distribuídos aos estados para investir em segurança pública. Quer dizer, o governo federal ajudando os governadores, ajudando os estados, independente de partido, independente de coloração partidária, mas o interesse público em primeiro lugar. Realmente ajudamos e acho que avançamos bastante. Você é um cara que tem uma carreira, né, na Polícia Federal. O que significa hoje para você, Anderson, ver o recorde de apreensão de drogas e principalmente o trabalho de inteligência que hoje a gente sabe que existe, né? Que era uma coisa que você sempre ouvia falar, né, no noticiário. Não, porque precisa de um trabalho de inteligência, porque precisa de um trabalho de inteligência. E você ficava pensando como cidadão, pô, mas a violência não diminui. Que trabalho de inteligência é esse, ministro? Exatamente. Eu sou oriundo exatamente dessa área na Polícia Federal. Trabalhei na Diretoria de Combate ao Crime Organizado, nessa questão do tráfico internacional de drogas, na questão da inteligência. E para mim, para todos nós, é um orgulho. Como eu te disse, a diminuição dos crimes, o recorde de apreensão de drogas no Brasil, isso para nós, a gente sabe que cada quilo de droga que a gente tira do mercado é uma mãe a menos chorando, é uma família a menos destruída. E não tem esse papinho de legalizar isso, legalizar aquilo. Eu venho dessa área, eu venho dessa área, eu sei o que é o sofrimento de uma família, eu sei o estrago que a droga faz na sociedade e a gente tem que combater isso em todo esse processo que é o tráfico de drogas. E efetivamente, para os profissionais da área de segurança, o que tem sido feito e o que tem de proposta para eles? Eu vejo que a gente chegou no Porque Ministério... eles são mais valorizados, eles estão mais dúvidas. orgulhosos da sua própria posição. A gente vê isso claramente. Deixa eu convidar um participante ilustre aqui no link, que acho que vai enriquecer o debate aqui com certeza. Deixa eu chamar o Kim Paim aqui, direto da Austrália. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem, irmão? Seja bem-vindo. Certo? Prazer estar aqui com vocês e vamos que vamos. Ó, a gente tá aqui com Anderson Torres, nosso ministro da Justiça, a Karina Bach também, e a gente estava aqui falando sobre o real combate à violência, né? Que, obviamente, temos vários... São recordes aí também, homicídios, números sempre positivos. Sobre isso até eu quero dar uma sugestão. O teu som tá ruim, peraí que a gente vai reconectar. Peraí, a gente volta pro assunto. O teu som tá ruim. Então vamos, ministro. A Karina te fez uma pergunta boa aí. Dos profissionais da área. Exatamente. Existe uma demanda da gente realmente organizar essas carreiras, né? Criar as leis orgânicas aí, a lei orgânica da Polícia Militar, a lei orgânica da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Eu acho que esses são os nossos próximos desafios para os profissionais da segurança. Organizar essas carreiras, garantir estruturas mínimas de funcionamento, enfim, de atuação para todos esses policiais, de treinamento. Isso é uma garantia, é o mínimo que o policial merece. Esse governo trouxe uma nova visão para os policiais, tá certo? Uma valorização dessas atividades. Nós realmente nos sentimos abandonados nos últimos governos, a verdade é essa, e uma mudança de parâmetros, de olhar a atividade policial não como uma atividade... muitas vezes até criminosa. É uma inversão de valores na atividade do policial. A valorização, como em vários países do mundo ocorre. Mas isso não é por acaso, né, Anderson? Vamos falar de narrativas aqui, que a gente está falando de narrativas esse tempo todo. Ao longo dos anos, a gente viu, né, Karina, sendo criada uma certa simpatia pelo bandido, né? Romantizando essa questão a bandidolatria, aquela coisa assim o coitadinho, ele é vítima, então por isso ele pode roubar um celular, porque ele quer depois tomar uma cerveja. Você acha, aí perguntando até para vocês dois, vocês acham que esse tipo de posicionamento
de um candidato a presidente da República. O que você acha que isso causa em termos éticos e morais na sociedade? Você acredita que uma declaração como essas se reflete na rua, se reflete no exemplo? Porque é como você está falando, não houve só um sucateamento, talvez, se a gente pode falar assim, da polícia nessas últimas décadas aí, né? Mas houve também essa desconstrução moral, né? O policial é o mal, né? Aonde a sociedade, qual o risco que a sociedade corre com esse tipo de narrativa? Ô Mário, isso é muito preocupante. E o reflexo disso está no resultado, eu estou falando como cidadão brasileiro, né, como policial que sou, o resultado da eleição nos presídios. Tá certo? A festa com que os presos fizeram... A gente não está podendo divulgar isso não, ministro. Sim. Eu estou falando aqui o que aconteceu. Né? É verdade, a gente está vendo isso, infelizmente a gente vê isso. Né? E isso é muito ruim para nós. Ó. Como é que você vai querer ir para uma eleição fomentando o crime? Isso é muito esquisito, isso é muito ruim para o Brasil. Né? Isso fomenta uma série de coisas. Agora, esse nosso governo mudou isso. Né? Nosso governo trouxe para um outro lado. Hoje nós estamos muito mais preocupados com a vítima do que com o criminoso. Tá certo? Porque perceba, você é vítima de um assassinato, existe todo um cuidado com quem te matou e não tem um cuidado com a sua família, que ficou órfão de um pai. Eu conheço isso, né? Eu tive esse exemplo, você sabe, né? Eu tive um pai assassinado, foi algo que marcou para o resto da minha vida. E você não obter justiça, Anderson, tem algo que é muito mais sério, né? Porque não é só o fato jurídico, Karina, é uma questão moral da sua vida. Você passa a pensar assim, o que é certo? O que é errado? Eu acho que uma das coisas que é muito ruim no aspecto moral da história é você querer relativizar o roubo de R$1 ou o roubo de 1 milhão, o que é certo e o que é errado. A gente está aqui com a Camila e com a Silvia Brunatti. Prazer. Mãe e filha. Sim. Olha que legal. A gente está falando sobre um assunto que interessa muito para todos nós, né? Que é a segurança. A gente tem aqui, na minha humilde opinião, o melhor ministro da Justiça de todos os tempos. Sou fã. Irmão. É uma honra, né? É uma honra. Acho que é um assunto que interessa a todos nós, né? Com certeza, porque o que seria de nós também se nós não tivéssemos a justiça? Tudo que nós fazemos, a gente se faz baseando no que a lei nos permite ou não, mas não no sentido pejorativo da palavra, no sentido de que a gente tem a liberdade através disso. Às vezes, eles colocam a justiça como uma coisa ruim, e, na verdade, não é. É aquilo que nos garante... por exemplo, a nossa propriedade. Convívio social. Você trabalha a vida inteira para você conquistar alguma coisa sua. Se você não tivesse a garantia de que aquilo ali seria seu, qual seria a razão de você lutar tanto por isso, né? A sua motivação e tudo mais. Então, achei até interessante a titularidade que o presidente deu a tantas pessoas nas posses de terra. Principalmente as mulheres. Né? E aí, isso daí motiva, isso te dá energia para você ir à luta, para você continuar batalhando por aquilo que você acredita, para dar continuidade para a sua família, né? E estimular a sua geração. Agora, como é que você pode não gostar da justiça ou passar a mão na cabeça daqueles que cometem crimes e tratar isso como se fosse uma coisa Ministro, comum? Essa questão da titularidade das terras. Isso foi uma preocupação do governo, porque muita gente reclama do fim de MST, MTST. Essa é uma prioridade do governo Bolsonaro, manter essas políticas que defendem quem realmente trabalha? Perceba, Mário, isso diminuiu a violência no campo. Nós quase zeramos a questão da violência no campo, com a titularização das terras, com o respeito com essas pessoas. O que acontecia antigamente, né? Essas pessoas eram usadas como massa de manobra, invade aqui, invade ali, uma violência, uma guerra no campo. Isso acabou no governo do presidente Bolsonaro. Hoje tem um caso aqui, um caso ali, e nós temos resolvido pontualmente. Precisamos, é claro, contar com as decisões judiciais, precisamos de uma sintonia maior entre o Ministério Público, o Judiciário e o Executivo, nessas questões principalmente, porque o Executivo tem feito a parte dele. Perceba, essa titularização é impressionante, né? O que o INCRA fez, o que o Ministério
da Agricultura fez nesse período de 3 anos e meio do presidente Bolsonaro é mais do que os últimos 14 anos em termos de número de titulação de terras. Falo isso. Seria uma ameaça, ministro, a volta de uma política pública que não defendesse esses interesses? Essas políticas que o presidente tanto lutou, seria? Eu não tenho a menor dúvida, mano. A gente viu isso ao longo de muitos e muitos anos. Quem estava no Brasil, quem é brasileiro e tem um pouquinho de memória... É só ver os números, né, gente? É só ver os números. Exatamente. Mais uma vez, né, a gente brigando para que as pessoas tenham consciência dos fatos. Vamos chamar o Kim Paim de volta. Agora vai estar com áudio bom, cara. E aí, galera, beleza? Que agora o áudio tá resolvido. Agora sim. Seja bem-vindo, irmão, seja bem-vindo. Que horas são aí? Prazer. São 9 da manhã? São 11 da manhã agora. 11 da manhã. Então é isso, a gente está discutindo aqui, você devia estar assistindo. Sim. E uma das coisas que foi levantado aqui foi a questão, no âmbito maior, da segurança jurídica. Né? Ou seja, como se falou aqui muito bem, né? Você trabalha, você constrói o seu patrimônio, você defende sua família, os interesses dos seus filhos, e de repente vem alguém apoiado, né, por uma política e invade as suas terras. O ministro estava aqui falando que, inclusive, diminui a violência no campo, essa legislação. Você acha que isso é um fator que a gente tem que enaltecer do governo Bolsonaro, Kim? Eu acho que toda a questão voltada à segurança, ela não só tem que ser fortalecida, mas como ela tem que ser bastante divulgada. Eu acho que essa questão da segurança, em termos de comunicação, ela pode representar um efeito em cascata. Ela vai se perpetuando através da sociedade e que ela começa a gerar um clima de bem-estar. É só pensar de forma bem simples. Quando a gente acorda, às vezes, de manhã, cansado, desmotivado, cheio de notícias ruins, às vezes a gente não tem vontade de fazer nada. Não, isso aqui, aquilo outro, acha que tudo vai dar errado. Já quando a gente só está recebendo notícias boas o tempo todo, a gente se sente motivado a fazer mais e mais e mais. Aí imagina, eu fico até triste por causa do período eleitoral, alguns perfis do governo saíram do ar. Mas o perfil oficial da Polícia Rodoviária Federal estava o tempo todo colocando postagens na época sobre apreensões recordes das drogas, mais diversas drogas ao redor do país. Levantando dados também, o perfil da Polícia Federal, redução de homicídios, redução de roubos. E aí, pensa da mesma forma quando se fala em economia. O ministro Paulo Guedes estava aí mais cedo, ele falava, né, o Brasil está condenado a dar certo. E desde o início do ano ele falava, essa turma que está aí, eles vão errar e eles vão passar o ano revisando o PIB brasileiro para cima. Aí imagina no investidor, ele está lá fora do país, ou até o próprio investidor brasileiro, o cara está pensando o que ele vai fazer com os seus negócios, com o seu patrimônio, e aí ele começa a olhar o cenário e fala, o PIB do Brasil negativo, será que eu vou colocar dinheiro no Brasil? Será que vale a pena? Estão me falando aqui que o Brasil vai dar errado. Aí o tempo passa e ele vê, não vai ser PIB negativo, vai ser um PIB um pouquinho positivo, só um pouquinho. Aí depois, já está falando em 1%, 1,5%, 2%, 2,3% ou 3%. Agora imagina se desde janeiro os analistas tivessem feito realmente cálculos mais precisos para falar, o Brasil vai crescer 3%. Não há interesse, né, Kim? Não há interesse, definitivamente. Lá fora. Imagina o investidor lá fora, que está vendo a Europa e enfrentando um conflito sério, Estados Unidos também passando por problemas econômicos, aí ele olha o Brasil e fala, o Brasil vai dar certo. Acho que vale a pena, então, depositar o meu dinheiro, o meu patrimônio lá no Brasil. Aí, em paralelo à questão econômica, ele olha os índices de segurança. Fala, o Brasil não só está dando certo economicamente, mas, em termos de segurança, o Brasil está avançando muito. Cada vez mais. Legislações que realmente estão entrando para proteger o cidadão. Garantir que as famílias realmente, assim, podem deixar os seus filhos, brincar, se divertir. Eu acho que o sonho aí de todo mundo que tem, talvez, mais de 30 anos, eu tenho mais de 30 anos, eu era do interior da Bahia, né? Era poder, assim, eu acho que é o sonho ver as crianças poderem voltar a brincar na rua. Tinha alguma coisa melhor do que brincar na rua, e hoje, assim, se torna basicamente uma coisa bem complicada, né? Às vezes, em determinadas regiões, um sonho muito distante. Então, eu acho que essa divulgação, em termos de segurança, isso causa um bem-estar na sociedade. As pessoas começam a ver que as coisas estão melhorando. As pessoas ficam mais motivadas a empreender, a fazer negócios, o que acaba gerando um efeito, que eu já falei inicialmente, um efeito cascata, que promove uma melhoria em toda a sociedade. Kim, eu ia perguntar aqui como é que os portugueses estão vendo o Brasil lá fora, né? Então, eu vou perguntar como é que você, daí, está vendo a comunidade brasileira e a opinião também aí dos australianos sobre o Brasil hoje, porque a gente enfrenta uma rejeição muito grande, né, para não dizer perseguição,
da mídia, né? O Anderson tem aí números fantásticos da justiça, a cultura devolvendo a cultura para a população, para o homem comum, e não é isso que a gente vê, né? Na mídia principalmente. Como é que você está vendo aí? Depois eu passo para vocês explicarem como é que a gente está vendo em Portugal também, mas como é que você está vendo aí? Mário, é muito triste porque aqui no exterior, acho que para as pessoas elas conseguirem ter algum tipo de acesso, na maior parte do tempo elas se informam através da grande imprensa brasileira para soltar as matérias da grande imprensa australiana. Então, quando você conversa com um australiano, alguma pessoa aqui de outro país, que não seja um brasileiro, um pouco mais informado, que tem acesso a conteúdos em português, ele vai achar que o Brasil, às vezes, se resume a Amazônia está pegando fogo. A Amazônia está pegando fogo durante quase 4 anos. É a única coisa que eles sabem, a Amazônia está pegando fogo. Eu falo, cara, não vai parar, tem 4 anos seguidos. Que história é essa aí? Por calma, não é bem assim. E aí sempre vi essa questão, não, pô, mas está complicado, para isso, para aquilo, outro. Um ou outro que eu conversei que falou, pô, o outro candidato lá, ele vai ser candidato, mas ele não teve lá aquela operação, a car wash, né, que é a Lava Jato. Eu falei, pois é, né? É como as coisas acontecem. Aí eles falam, parece que a região lá da América do Sul, né, é bem corrupta, etc. Eu falei, não é bem assim. É mais complexo entender a política brasileira, mas, infelizmente, não existe boa vontade nem no nosso país de explicar algumas coisas, quem dirá a informação chegar no exterior, né? Eles realmente conseguirem entender todas as complexidades do nosso dia a dia. E, Camila, como que você acha que os portugueses estão enxergando o direito brasileiro? Bom, primeiramente é uma honra dizer que eu fui formada jurista pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Graças a Deus eu tive essa oportunidade de poder ir para Portugal estudar. Falar sobre qualquer coisa que tange universidade hoje é muito difícil no Brasil, porque a gente tem uma doutrinação muito grande nas... Tá me ouvindo? Depois da manhã, vai o presente em casa. Quem tá. Ela vai dar. Entrou um vídeo aqui muito Se ela que vai ter que tá, ela vai estar. Ela fala, não, você tá comigo então. Aí, quem tá esperando? Quem tá aí? E aí? Ah, tá no show. Vamos que vamos. E aí, Rogério? Opa, peraí que eu vou pegar o fone. Fala, Kim Paim, estamos aqui em Londrina, no meio do meu show com uma galera sensacional. Faz barulho aí, galera. Eu achei que já era invasão de live ali já. Caramba, no tema mais importante. Tomando o Brasil inteiro. Mito, olha. Só tem maluco. Você viu isso aí, Kim? Tô vendo aí, todo mundo gritando mito, mito, mito. Tem jeito não, viu? É o homem lá de novo. Sensacional, a gente tá em Londrina. Quem que tá aí com você, Kim? Tá aqui, quem tá apresentando, na verdade, é o nosso querido Mário Frias, com a Karina Bach. Estamos com o ministro também da Justiça, o Anderson Torres, e as meninas aqui que moravam em Portugal, que estão no Brasil. Talvez ele não esteja no nosso... Boa, muito bom. Ele não tá. Não tá vendo a gente. Mas e aí, cara, como é que tá o clima aí em Londrina? Como é que as pessoas estão achando? Como é que tá a repercussão dos eventos, dos últimos acontecimentos? Queria que você imitasse o presidente. Ô, Rogério, eu queria que você imitasse o presidente para nós aí, pô. Olha só, prezado Mário Frias, tá certo? Karina Bach, quem mais aí? Camila e Silvia. Tá certo. Quero dizer a todos vocês, estamos empenhados para virar... Peraí, que eu vou fazer o Bolsonaro, que é o Bolsonaro, que é o do debate. Bolsonaro do debate, que é um pouco diferente, vocês sabem. Tem o Bolsonaro feliz, são 3 tipos de Bolsonaro. Bolsonaro alegre, sou eu, porra, tamo junto aí. Forte abraço. Tem o Bolsonaro normal. Vamos livrar o Brasil do comunismo. E tem o Bolsonaro, que vocês sabem que é o Bolsonaro do debate, que é aquele Bolsonaro tranquilo, que é assim, ó. É verdade, Soraya. Perfeito. Eu consegui os cargos pra você, mas depois eu tirei. Obrigado, Rogério. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, irmão. Fica com Deus aí. Sucesso. Tamo junto. Valeu, Rogerão. Faz barulho pro Valeu, galera Bolsonaro. de Londrina.
Vamos lá, Camila, vamos lá. Continua pra nós aí. Agora vai ser difícil bater o... falar de um assunto mó sério aqui. Não coloca essa média, galera. Gente, mas... só uma brincadeira à parte, né? Falando sobre... A universidade é muito difícil, como eu estava falando, porque a gente tem uma doutrinação muito grande nas escolas, nas universidades. Minha irmã, ela cursa a Mackenzie atualmente. Ela diz que diversas pessoas são, inclusive, excluídas de grupos de estudos, de trabalho. E outras pessoas também relatam que, assim que elas se posicionam, tem uma opressão muito grande por parte da doutrinação mesmo. O que eu sinto em Portugal, o que eu senti em Portugal, graças a Deus a minha universidade, ela me possibilitou o livre pensamento, ela estimulava isso, não tinha essa doutrinação, e é o que eu espero para o Brasil também, sendo muito sincera. Eu acho que se a gente continuar com o atual presidente, nessa reeleição que eu espero que aconteça... Mas vamos continuar. Já está mais que certo. A gente vai tirando cada vez mais isso. É o meu desejo, né, que a gente tenha uma liberdade de pensamento, uma liberdade de imprensa, que a gente tem visto aí que tem sido regulada. Mas o que os portugueses pensam, de certa forma, aqueles que procuram, de fato, a verdade dos fatos, sabem das verdades dos fatos. E tem aqueles que apenas se contentam com o que é contado para eles. E a gente sabe que, dentro das universidades, o que é contado talvez não seja a verdade das histórias, né? Talvez seja aí grandes fake news que são dissipadas. Mas quem procura, de fato, quem procura saber, acaba torcendo para o atual presidente. Eu tenho vários amigos portugueses que mandam o 22 e falam assim, se eu pudesse votar, eu estava votando. Tenho vários amigos portugueses que são assim nesse sentido. E eu fico muito feliz quando isso acontece, né? Gente, obrigado. Estamos fazendo um rodízio aqui. Kim, bom estar contigo um pouquinho aqui. Parabéns pelo teu trabalho. Dizer que essa lenga-lenga, essa narrativazinha de que o presidente não gosta de artistas, é mais uma narrativa para ser jogada fora. A Secretaria Especial de Cultura, através do governo Bolsonaro, investiu mais de 7 bilhões na cultura. Não deixou o povo da cultura sofrendo durante a pandemia. Não se esqueçam, todos os investimentos feitos em cultura nesses anos foram através do governo federal. Então, a única diferença é que não é um governo que privilegia grupinhos de amigos do rei. É um governo que criou cultura para todo o brasileiro. Valeu, gente. Obrigado. Mário, e quero falar para o pessoal que nos assistiu até agora, continue, tem muitos convidados ainda pela frente, continuem confiantes. Gustavo Lima ainda vem, Carla Zambelli, a Carla Zambelli está vindo, Agostinho. Só antes disso, eu queria deixar aqui uma breve mensagem para um grupo em especial, que eu tenho o maior carinho, e que se a gente está experimentando, né, esse clima sensacional de virada, eu acho que é tudo devido a elas, que são as tias do Zap, ao redor de todo o país. Eu estou falando isso de forma assim, reiterada. Todo esse movimento que está acontecendo, acima de tudo, acima de grandes eventos, grandes lives que o nosso presidente vem fazendo, é o cidadão comum. No final do dia, lá na ponta da linha, é o cidadão comum, porque por mais que a gente tente falar para fora da bolha, trazer mais e mais pessoas, no dia a dia, a maior diferença é esse homem a homem. É de um em um. Cada voto importa. E o trabalho que eu vejo as pessoas fazendo, que seja na rua, que seja no transporte público, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, na escola, na universidade, é uma coisa sensacional. Eu recebo, às vezes, diariamente, mensagem falando que eu virei mais um voto. Às vezes eu recebo áudio, você vê a felicidade da pessoa em converter um único voto. E eu acho que elas realmente estão totalmente corretas. É realmente essa empolgação. É ver com os próprios olhos o trabalho delas e que vai gerar um fruto que daqui a 30 anos as pessoas vão falar, cara, eu participei disso. Eu estava lá. Eu virei o voto. Quando estava aí contra tudo e todos, narrativas que surgiam, etc. E eu estava lá e eu tentei levar um pedaço da verdade. Então, queria deixar esse abraço especial aí às tias do Zap e também para um amigo meu aí, Renato Giraldi, que anda jejuando, orando para Bolsonaro o tempo inteiro. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos e vamos com tudo para dia 30. Valeu, Kim. Tamo junto. E eu queria me despedir falando para vocês que a justiça é muito importante. Nós precisamos lutar para que ela seja cumprida, para que nós tenhamos liberdade e alegria de viver.
Os justos Amém. prevalecerão. É Permaneçam isso aí. confiantes, na verdade. Tchau, Vamos que pessoal. vamos.